Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Catimbeiros Podcast. Hoje com um convidado especialíssimo que eu vou apresentar daqui a pouquinho pra vocês. Se vocês já conhecem, se você acompanha a gente também no Instagram, já sabe quem é. E com certeza está aqui por ele, porque não é por mim, muito menos pelo Eduardo. Tem certeza disso? Acho que você tem seus fãs, né, Edu? Não eu lembro. Você também, poxa. Não, que isso, jamais. E ó, eu tô hoje com a camisa da Argentina em homenagem ao Maradona, o Maradona que nos deixou essa semana. Fiquei muito triste quando fiquei sabendo, muito fã do futebol argentino que sou. Fiquei bastante comovido com a história, com o falecimento dele, um cara que fez muito pelo futebol. Até o convidado daqui a pouco vai falar também sobre isso, que também ficamos tristes com a perda dele, mas a homenagem está feita aqui, camisa argentina, eu que sempre gostei, sempre joguei bola com essa camisa aqui, então tá aí nossa homenagem ao Maradona e que descanse em paz. Vou apresentar o famoso Eduardo Jardim, que está sempre aqui conosco, né? Muito bondade da sua parte em falar isso. Boa noite, todos sejam muito bem-vindos, boa noite, boa tarde, aquilo de sempre, né? A hora que você estiver ouvindo, acompanhando a gente. Aquele famoso bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que todo mundo faz. É isso. E vamos Sejam muito bem-vindos. O nosso convidado especial, ele... Não vou zoar o nome, vou falar certo, eu já tava zoando aqui. Eu tava preparado. Lucas Mussetti, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado a você, Kaique, tô muito feliz de te ver de novo, não te vi há mó tempão, Saudade, né? velho, acho que desde o começo do ano, Desde talvez. março, desde... Eu lembro que a última vez que a gente se viu, a gente tava na porta do CT, a gente tava indo embora e falou, provavelmente nossa última vez no CT em um bom tempo, você falou exatamente isso. Profetizei, foi Profetizou aquele almoço entre treinos ali, entre manhã e tarde. Exatamente. Há muito tempo não te via, tô conhecendo o Edu também hoje, prazer. Obrigado pelo convite, tomara que seja um papo legal. Vai ser, com certeza. Tem todos os ingredientes pra É ser. com você, bebezão, não tem como, velho. Não explana meu apelido não, deixa quieto. Já começou logo, velho. já me ferrou. E a gente vai conversar com o Mussetti, falar sobre bastante coisa, vocês participem, mandem perguntas, enfim. A gente tá aqui pra ler o que vocês mandarem, não vamos fugir de perguntas aqui hoje, certo? Exato, sou um livro aberto, eu te falei. É isso. Primeiro vamos falar dos nossos patrocinadores, Edu? Claro. Você trouxe os dados pra gente falar de novo, a gente sempre erra os dados aqui. Claro né? que eu trouxe, você sabe disso, cara. Então, eu vou começar falando. Posso começar do que mandou um brinde pra gente aqui hoje? Por favor, hoje tem cupom, Tem cupom. Como você vai falar, olha só, Black Friday, o Catimbeiros em ritmo de Black Friday, quer comprar o Eduardo. Mentira. Eu tô pra minha mulher, ela me vende, com certeza. Ela vende. Minha mãe eu não sei, talvez não, mas... A família venderia fácil, né? Será? Ainda mais depois da quarentena, ficou muito tempo em casa, cansou, então. pode ir. Pagando bem, né? Vamos falar da Koala Geek, a Koala Geek especialista aí em você que gosta de cultura geek, né? Gosta de comprar coisas de cultura geek, tapete, quadros, aquelas plaquinhas de colocar na parede, chaveiro, tudo que tem relacionado a almofadas, tem umas bem legais também. E a Koala Geek mandou pra gente aqui, vou mostrar pra vocês este belo quadro do Star Wars, do Darth Vader aqui. Você tá conseguindo ver aí? Vou pôr aqui na frente. Tá tapando aqui, mas enfim. Tá em promoção, né, Edu? Tá em promoção. A loja inteira, cupom KOALA15. Tá lá no Instagram. Aí você coloca na hora que for finalizar a compra lá no carrinho ou no Instagram mesmo, KOALA15, você vai ter 15% de desconto em qualquer produto da loja. Esse é só um deles, claro. Muito bem, é um belo... Você compraria, Mussetti? Compraria fácil. Fácil, né? Você é fã de Star A Wars? gente combinou um pouco esse discurso. Combinou um pouco. Eu nunca vi Star Wars, mas compraria, obviamente. Esse porque é produto bonito, né? maravilhoso. Porque é da Koala Geek, só por isso. É isso, com certeza. Qual que é o cupom, Edu? Você tem aí? KOALA15. Koala 15. Koala Então se 15. você quiser comprar esse maravilhoso quadro aqui de Star Wars, Koala 15 vai lá, tem várias promoções, a loja inteira, né? A loja Com inteira promoção. tá. É só na hora que você for comprar, fechar a compra, põe lá no carrinho, KOALA15, aí você vai ter 15% de desconto no valor total da compra, né? Aí vai ser em todos os produtos que você vir a comprar. Né? É isso, e o Mussetti é geek, vai comprar alguma coisa lá. Com né? certeza. Aproveita, Chaveiro né? de Terminando R$10, aqui. eu não sou bom de conta, mas faz as contas aí, menos 15%, quanto sai? De quanto? Chaveiro de R$10, menos os 15%. sai barato. Sai barato. Sai R$8,50. Ó, 8,50. aí, tá ótimo. Excelente. Isso. Jornalista respondendo coisa rápida de matemática, eu desconfio, não é muito a sério não. Bom, então é isso, temos o site deles aí, Eduardo? KOALAgeek.com.br. É isso, siga eles no Instagram também, @KoalaGeek. E é isso, obrigado a Koala Geek por mandar esse ótimo presente aqui pra gente. E estamos contentes. Quem é o próximo, Edu? A Lifestyle Assessoria Esportiva é pra você. Não que- voltei. Não voltou. Não voltei. Já adiantou, né? Já eles vão me cobrar aqui, meu pai me cobra. Não, eu vou voltar, mas deixa eu pegar o ritmo do trabalho. Uma hora eu volto. @_lifestyle013 lá no Instagram. Transforme a sua motivação em hábito. Consultoria online, presencial. São exercícios ali na praia, no canal 1.
Você tem corridas, exercícios funcionais para você ficar em forma, Terça e saudável. quinta é corrida e segunda, quarta e sexta é funcional. Exatamente. Ou, como a gente falou, consultoria online para você que ainda não quer sair de casa e tal, tudo bem. Você faz uma reunião lá com o Quitério e ele te dá os exercícios via Zoom, via qualquer coisa que você quiser gravar. E vai ter o treino personalizado da sua casa. É bem cômodo para você que não está querendo sair nesse tempo aí de pandemia. Muito que bem. Qual que é o WhatsApp, exatamente. 13 99608 3091. 13 99608 3091. Muito que bem. E temos também a Sucos Tial, a gente esqueci o Suco Tial hoje. Peço perdão, peço perdão aos fãs da Tial, mas a gente sempre fala que é muito bom. O Mocete gosta de Tial, inclusive. Gosto, maracujá é muito bom. Muito bom, Meu né? pai também, Marco Antônio tá lá em casa torcendo pra eu levar um suco, você não trouxe Eu não hoje. trouxe. Você vai Mas ter que eu negociar isso vou mandar um depois. recebidinho depois pra você lá, tipo uma Excelente. caixa com 12 unidades pra você ficar feliz, certo? Excelente, excelente. Sucos Tial, que tem mais de 60 produtos, sabores imperdíveis, né? Tem aquela versão mais light pra você que gosta de né, queimar a caloria. A vitamina de manhã que eu sei que você toma. Tem a de vitamina, Isso, tem a né? baixa caloria, abacaxi cortelã, tangerina com gengibre, que é muito bom. É muito bom, já tomou esse? Não tomei. Vou mandar pra você depois. Por favor. Muito bom. Sucos Tial, @Sucos Tial no Instagram, você encontra nos principais mercados da região, do Brasil, enfim. Tem em muito lugar e é muito gostoso. Todo mundo que vem aqui fala que é muito bom e eu falo que é muito bom porque é muito bom. Então siga a Sucos Tial no Instagram, procure os produtos deles porque vale a pena. Só para encerrar, né? Se você quiser fazer parte do nosso time de parceiros, só entrar em contato lá, mandar uma DM no Instagram, @catimbeiroscash, ou você pode mandar um e-mail também, pcatimbeiros@gmail.com. A gente tem várias opções de inserção, vários valores, tudo só como o de sempre, né? Só conversar. Só conversar. No diálogo a gente resolve. Um pouco de diálogo, um pouco de porrada, resolve tudo. Mentira, só diálogo, sem violência. Vai ajudar vocês, vai ajudar a gente e é isso aí. É Todo isso. mundo. Agora sim, vamos começar nosso papo com a @LucasMussetti, o cara famosérrimo no Twitter. Que nada. Cara, queria começar perguntando, a gente quer falar um pouco de você, a gente já fala sobre muita coisa aqui, tudo que der tempo de falar, porque muita gente não sabe que antes de ser jornalista você fez outra faculdade, você tem uma história antes do jornalismo, né? Não é um cara que já começou direto. Conta um pouco disso, onde você começou, como que foi essa história até você chegar onde você está hoje? Cara, foi uma escolha errada que eu acho que acabou sendo acertada porque é muito difícil escolher um curso de cara, né? Você começar uma faculdade nova com 18 anos é complicado, muitas vezes as pessoas batem e voltam, né? Acho que não foi o caso de vocês. Mas no meu, eu fiz técnico em informática porque eu sou bolsista, minha mãe sempre deu aula. Então, já que tem a bolsa, faz um técnico, melhor do que fazer um ensino médio regular. Comecei a fazer o técnico em informática e eu vi que eu ali tinha alguma habilidade com a coisa. E a história de ser jornalista que eu tinha desde moleque começou a pesar pela questão do dinheiro, assim, né? O jornalista não dá dinheiro, são poucas vagas, informática o negócio dá dinheiro, tem super vagas, se você faz o curso você pode escolher emprego e tal. E aí começou isso desde o primeiro ano do ensino médio técnico, foi aumentando, e quando chegou entre o segundo e o terceiro faltou a coragem de fazer jornalismo, eu comecei a fazer cursinho prestando em faculdade, pensando em faculdade pública, já com computação na cabeça, porque jornalismo não daria dinheiro, e comecei a me convencer de que eu sou bom em informática, que eu vou gostar e que eu vou ganhar dinheiro. Consegui, passei na Unesp, uma faculdade pública em Bauru, uma das melhores do estado, para ciências da computação. Nada a ver. Nada Pertinho, a ver. pertinho. Nada a ver. Fui um dos últimos inscritos naquele telebicho, quando já ligam porque tá faltando vaga, sabe? Fui para Bauru eu lembro que foi uma quinta-feira, na segunda-feira eu já tinha me mudado. Então, não deu pra pensar. Eu já tava indo pro meu segundo ano de cursinho, com 17 para 18 anos eu tava morando sozinho, é um negócio muito difícil. E aí começa, a computação em si é uma coisa muito teórica. A gente pensa que vai fazer videogame quando vai fazer computação. Você vai programar, você vai fazer uns bagulho maravilhoso. Na prática, você se mata para fazer uma cobrinha andar, assim. Então, passou o primeiro ano assim, muito cálculo. Por isso que eu fiz aquela conta lá no começo. Foi lá que eu peguei um pouco da manha. E não vinha, as aulas não eram boas, nenhuma. Eu voltava para casa triste, estava longe de casa, torcia para dar o tempo de voltar, era muito longe, enfim. Tomei coragem de desistir, quase indo pro terceiro ano. Voltei, já estava em Santos, fazer cursinho de novo, vai para uma pública seria complicado. Falei, vai aqui mesmo, prestei na Unisanta. E aí a Unisanta, desde a primeira semana, eu falei, puta, agora eu tô em casa. Muitas aulas, claro, a gente pode avaliar como não necessárias, mas na prática, você começar a escrever, melhorar seu texto, começar a falar como a gente está falando no microfone ou numa TV, ou escrever uma notinha no jornal, você começa a ver seu trabalho muito mais físico na sua mão do que numa programação que nem eu fazia. Então aquilo era pra mim
aquele moleque que imitava os repórteres na TV quando pequeno, começou a ver que perdeu um tempo. Foi importante por essa questão da maturidade, eu vivi coisas que não viveria com os meus pais aqui, de perrengue, de pagar conta, de aprender a se virar e tal. Então, comecei jornalismo com 19 para 20, me formei em 2016 e aí fiz alguns estágios diferentes. O primeiro deles, mais importante, foi o Jornal da Tribuna, onde você também trabalhou. Do Jornal da Tribuna eu fui para o Globoesporte.com, saí do Globoesporte.com, estou na Gazeta, comecei como freela agora efetivado, fazendo não só o site, mas também a TV, já estou indo para o meu 3º ano lá. Em resumo é isso, acho que eu falei bastante. Falou bem, a trajetória é parecida, né? Tribuna, Globo Esporte, seguia mesmo. Agora, você na Gazeta, eu tô na VTV, passei pelo Esporte News Mundo, pelo Diário do Peixe. É isso, legal. A questão é se fazer, né? A gente conversa muito sobre isso. Você ficar esperando o estágio ou o trampo, e mais importante, o que você sonha, sentado em casa, não vai dar. Então vai fazendo o que te oferecem, vai aprendendo, porque quando chegar a hora você vai estar pronto. É isso. Inclusive, pra você que quer fazer jornalismo e começar na área, sempre se mostre que você é um cara que pode fazer um pouco de tudo na área, que é essas pessoas que vão chamar, vão ser escolhidas para trabalhar, porque é um mercado bem difícil, né? Demais. Bem competitivo. Bem competitivo. Falo isso de quem ainda não entrou oficialmente em nenhum veículo, assim, só projeto independente, assim, freela, tal, oficialmente assim, nunca... Eu não citei porque era um resumo, mas já que você levantou a bola, no primeiro ano da faculdade a gente quer fazer tudo, né? Impressionante. Então, se qualquer curso que te oferecem você faz, se tiver dinheiro você vai fazer, Sim. você começa a... Você quer fazer, você quer ser a ESPN, você quer ser a Globo, você quer ser Sport TV, tudo no primeiro ano da faculdade. E aí nos primeiros dias a gente já criou um site pra molecada publicar as coisas, que era o Voz Caiçara mesmo. E era pra sala inteira fazer, dividido em sessões, algumas meninas fariam modas, outras meninas também fariam futebol, claro. Mas era um esporte, outra economia, outra em cidades, não sei o que. Vamos fazer o site, 30, 40 pessoas, vai ter um monte de matéria. Foram passando os dias, sobraram 2, 3, como sempre, né? Como qualquer projeto, qualquer projeto independente. Não vem dinheiro, dá trabalho, começa a pressão, vai sobrando. É isso. Sobramos eu e 2 amigos. E a gente começou a focar mais na cobertura do Santos. Então, no primeiro ano da faculdade eu já estava no CT Repelé, que é onde eu estou até hoje, basicamente. Então, meu 8º ano de cobertura. Então lá, a gente ainda erra muito, porque a gente não tem um editor para falar o que é certo e errado, só que mesmo errando, você começa a falar, pô, o cara fez diferente de mim. Termina uma coletiva de imprensa, eu falo, essa aqui é a parte mais importante. Quando você vê, ninguém deu o que você pensou que era importante. Você fala, pô, tô errado. Aí tem um dia que você vai e acerta o que o Globo Esporte deu, o que o Wader falou, pô, agora aprendi. Então na prática, no erro, quando eu fui no segundo semestre da faculdade, eu já estava cobrindo o Santos. Claro que errando, mas foi o que me levou para a tribuna. Porque começaram a ver, às vezes, dar um trabalhinho ou outro, acerta uma matéria ou outra, falou, esse cara já sabe, leva vantagem com alguém no processo de estágio que nunca fez uma matéria ou que nunca foi para uma coletiva, enfim, foi por isso que eu consegui os estágios. Então, projeto independente como o seu são fundamentais nessa área, até chegar num veículo grande. Fora que, hoje em dia, cada vez mais esse negócio de veículo grande... Sim, então... tem tanto projeto independente aí dando certo, e esse espero que fica seja um deles. Fica meio utópico até às vezes, né? Então, Tipo... você fica sonhando, quando você vê, você já se encontrou em outro lugar que você nunca imaginava. O próprio Kaique tá fazendo coisas que eu não imaginava que ele fosse fazer mês atrás, e acho que é assim mesmo. Nem ele mesmo nem imaginava. eu imaginava. Não, então... Eu comentei agora há pouco aqui, tem coisas que a vida muda muito rápido, né? E é isso, pegar a oportunidade que aparece e fazer o melhor dela, né? A questão acho que é aprender e se esforçar como se você estivesse numa grande veículo, como se estivesse recebendo muito dinheiro. Porque às vezes o dinheiro que te move... Você vem e fala, você gasta do teu Uber, do teu tempo, você chega e fala, não vou fazer mais ou menos, não estou recebendo. Eu acho que a questão é fazer o contrário, como se tivesse, porque senão, quando for para fazer, você não vai estar preparado. Eu acho que esse é o grande problema, assim, de muita gente que está nessa área. Isso é uma coisa que eu demorei para aprender, de valorizar onde você está e não achar que querer estar direto lá num topo já. Você tem que trabalhar como se estivesse fazendo uma Copa do Mundo a cada coisa que você está fazendo. Eu demorei um pouco para pegar isso. Mas acho que é normal. É normal, é uma questão de maturidade e tal. São dias e dias, porque... Eu acho que isso acontece até o dia que você acerta. Porque assim, muitas vezes a gente faz as coisas tipo agora. A gente pode ficar pensando, não tem muita gente ouvindo. Só que se a gente fala uma grande cagada aqui, você vai ver como vai repercutir, vai ter corte, vai todo mundo falar. Porque no momento do erro aparece, no acerto não. Então às vezes a gente está acertando todo dia e tem gente que está vendo. Está faltando oportunidade, o tempo, o momento, enfim. Eu acho que é isso. Você ficar pensando que não tem gente te vendo, que não vale a pena se esforçar, vamos fazer, depois eu volto para casa, isso é um grande problema. Que você aprendeu talvez tardiamente, eu aprendi porque eu fui fazer a faculdade lá. Eu perdi 2 anos, quando eu voltei eu queria tudo. Falei, já perdi 2 anos da minha vida. Então, esse aprendizado que eu tive foi por causa de um erro de escolha. O teu foi porque você já estava muito cedo numa área. Então, cada um aprende de um jeito. Às vezes demora mais, outros menos. Mas o que importa, em resumo, é isso. É fazer direito qualquer coisa que te ofereçam para fazer.
Porque quando eu te oferecer a coisa que você tá esperando, você vai estar pronto. Exatamente, é bem isso. Quanto Inclusive o tempo- próprio Catimbeiros, né? Desculpa te cortar. Não, pode falar. Eu comentei com você quando a gente ia começar esse projeto, Foi. já fiz aquele convite prévio, né, pra gente, que a gente Sim. conversou. E o que você falou é uma coisa que eu tinha pensado já, que é faz um negócio pra você gostar de fazer, pra você ter o tesão de ir lá toda sexta-feira e fazer. E eu saio do trabalho e venho feliz pra caramba, que eu vou conversar com alguém legal. Tô com o Edu, que é um cara que eu gosto pra caramba também, trocando ideia aqui, só Isso. falando besteira, basicamente, coisas sérias também. Eu mas te de chamei forma- hoje, falei, a gente vai trocar ideia, né? Não É, tem... Isso, a vamos gente não pega uma conversar. pauta, não imprime entrevista, a gente fala o que quiser. Se a gente quiser falar de skate daqui a pouco, a gente fala Porque de se, skate. se a gente viesse aqui fazer pautadinho, bonitinho, com o tempo, não ia ser a Desgaste. mesma coisa. Acho que a gente não ia se divertir da mesma forma e a chance de ter sucesso é menor. Então se divertir, acho que é o principal. E às vezes também, a gente tá em trabalhos que a gente não gosta. Só que mesmo assim a gente tem que se esforçar pelo menos o mínimo, assim, porque às vezes tem muita gente que gostaria daquilo que a gente tá fazendo. Mesmo. Exatamente. A gente tem vários casos mesmo próximos. Você tava numa rádio web, por exemplo, tinha gente que não tava fazendo jornalismo, que tava esperando para um dia narrar um jogo, Sim. numa viagem tua pro interior que nem você fez. Aquilo parecia bobo, para alguém podia ser a Copa do Mundo. Muita coisa, é. Então, É. acho que é isso. Fala, Edu. Eu ia perguntar quanto tempo a gente tá de programa. 16 minutos. Ah, porque já veio a pergunta aqui uns 5 minutos já. Aquela, vamos guardar daqui a pouco. É só pra falar. Chame os amigos, teremos treta aqui daqui a pouco. Tem uns Já- 5 minutos que eu olhei Nelson aqui, eu falei, Rubens puta. aqui. Já que pariu. treinei, essa resposta tá treinada. Tá treinado, o cara já fez o media training aqui. Mas, fala. Mas tem bastante comentário aqui hoje. Temos uma Felipe- celebridade aqui. É, com a gente. claro. Que isso? Felipe Bode falando que o Musset é brabo demais, que já lança aí um Provélo Santos pra galera contra o esporte. Aí tem. Marinho joga, certeza. Tem Sempre o. tem, certeza. Tem o. Peraí que eu perdi aqui. Ah, tá. O Dani Vene. Porque é sair de volta no provável dos goleiros do Santos para essas partidas agora, igual vai ter contra o Sport que tá na dúvida, né? Entre o John e o João Paulo. Sim. E a Beatriz falou que a grande sacada do jornalismo é ser versátil e aproveitar as oportunidades. Eu concordo muito e acho que vocês também. Perfeito. Acho que Mas resumo é isso esse. mesmo, é. E que ela gostou bastante da sua camisa também. Bonita. Clubista, A minha do clubista. Bulbasaur ninguém tá falando. Pô, fera, eu olhei aqui na hora que você Caraca, chegou, bem, velho. bem fera. Isso aqui é meu Comprou traje de na Cola gala. Geek, não comprou na Não Cola Geek, comprei, não. mas se Na tiver, próxima você compra. se tiver, eu vou comprar. Muito bem. Querem que eu fale um pouco do Santos? É isso? Pode falar, se Pode quiser falar a se quiser mandar escalação as aí. últimas aí, manda ver. É, hoje eu tô de folga, mas o Kaique sabe que o celular não para. Não existe folga para Lucas Musset. Não existe. Essa informação até o Bruno Gilfrida do GE deu antes, né? Que o John vai ser titular e realmente vai. O Cuca deve explicar isso na coletiva de imprensa amanhã. Mas a questão básica, pelo que eu entendi, é a questão de ritmo de jogo. Para um goleiro ficar 10 dias sem receber um chute é muito complicado. O John teve 3, 4 dias. Eles sentiram diferença no treino ainda. Então não é uma questão definitiva de que o John virou titular do Santos. Mas neste momento ele está mais preparado para esse jogo de sábado. Pode até ser que se mude para terça. E no mais é o Santos de sempre mesmo. Imagino que a dúvida seja Giamotto ou Wagner Leonardo. O Wagner tem entrado bem como lateral e o Felipe no meio. Mas no mais é o ataque de sempre. Marinho, Carjoli e Soteldo. Alisson e Pituca continuam. Como o Lua Pérez está fora, é Veríssimo e Luiz Felipe. Pará na direita depois do último jogo não tem como tirar. E agora o John no gol. Que atuação do Pará. Aí, rapaziada, tá vendo? O Santos provável aqui no Catimbeiros primeiro do que todos os lugares, tá? Ó, eu elogio o Pará desde o primeiro catimbeiro, você lembra, né? Que eu falei Verdade, bem do Pará. é verdade, é verdade. O Pará tá Verdade. jogando muita bola, pô. O Pará Você tá gosta. jogando bem. O cara nunca joga mal. Acho que esse é o principal. Não Ele é oscila. regular, né? né? É. Isso é importante demais. É uma coisa que eu quero saber de você, até como curiosidade, assim, que a gente, não é uma coisa que a gente pergunta no dia a dia, mas essa questão de apuração. Apurar é um negócio difícil. Eu até muitas vezes desanimei, porque a gente pergunta pra empresário, manda mensagem pra não sei quem, fonte ali, fonte aqui, toma muito ignorada às vezes. Nossa, demais. Como você começou É isso, a construir essas relações para poder... eu imagino que tenha sido um trabalho de anos, né? Até você chegar onde você está hoje, porque você é um dos principais setoristas que tem hoje, o cara que mais dá furo, que mais sabe das informações. Na minha opinião, na minha humilde opinião, não precisa concordar. Mas como você construiu essa relação para poder chegar onde você está hoje, em questão de fontes e apuração? Eu acho que o tempo é fundamental, eu faço isso há muito tempo, né? E quando eu comecei, quando eu falei do Voz Caissara lá, óbvio que não me respondiam, era muito raro. Então, é uma coisa que o Éder, que é nosso amigo que está no UOL, ele fez muito no Diário do Peixe porque a gente conversou e eu falei que era para ele fazer. Não pensa em dar o furo do Robinho ou do Neymar, tá? Você está começando, vai dar o Sub-20, vai dar o Santos B, cria relação, porque quando esse cara subir, você vai ter fonte. Então, eu lembro que quando eu estava no Voz Caissara, era muito difícil, mas a gente ia pro jogo da base, tentava uma relação ali no feminino, enfim. E em a tribuna que eu tive que ter responsabilidade que eu não tinha antes.
né? Eu errar no Voz Caissara era uma coisa, eu errar em A Tribuna era uma coisa completamente diferente. A Tribuna tinha o setorista e tinha a gente na retaguarda, né? A gente era estagiário, a gente pouco saía da redação. Então, eles apuravam as grandes coisas do dia a dia e sobrava as coisas menores, esses rebotes, assim. Então, Lucas, tô com pressa, apura com esse cara aqui. Aí você já guarda esse contato. Tem a agenda do jornal da redação, você começa a anotar. E lá eu lembro que tinha um telefone que gravava as ligações em A Tribuna. Sim, lembro. E como eu era estagiário, eles pediam que quando fosse apurar, que possivelmente fosse pelo telefone, até para ter um resguardo, né? Até medo de estagiário fazer alguma besteira. Então a gente começou a ter fonte por ligação, e é uma coisa diferente. Por ligação eu podia falar, eu sou o Lucas Mussetti do Jornal A Tribuna. Tá, o Lucas é do jornal, vou responder, tá me ligando, deve ser importante. Por WhatsApp, Lucas, não, nunca vi, não conheço, então é diferente. Então ali no jornal eu comecei a criar algumas fontes, e aí indo pro Globoesporte.com, claro, que é uma repercussão ainda maior, é assim, o Kaique sabe, você precisava apurar uma questão no Ceará, por exemplo, um jogador que o Santos quer, você mandava por e-mail pro Brasil, assim, contato do empresário X, dava 2 minutos, tinha 10 pessoas te mandando empresário do cara. Era assim, é uma rede muito grande de repórteres em qualquer lugar do Brasil, até de fora. Então você começa a ter uma lista de contatos desde aquela época que eu estou guardando, e eu tento esse contato pelo telefone, e quando criar uma fonte, quando o cara começa a te responder, manter ela. Porque, por exemplo, o cara do Sub-23 que está subindo agora, eu perguntei porque ele subiu para esse jogo, aí ele desceu. Eu tenho que chamar e falar, pô, foi bem nesse jogo do Santos B. Manter o contato. Como é que tá o contato? Então, o cara postou uma coisa no Instagram, você vai e reage. O cara postou alguma coisa no status do WhatsApp, você responde, pô, muito legal isso aqui, parabéns pela renovação, pô, esse cara é bom, você viu esse jogo e tal. Você manter a relação, porque senão o cara vai achar que você só tá querendo usar ele. Tem que ser uma relação de ganha-ganha, não tô falando de interesse financeiro, óbvio que não. Mas é uma questão de o cara me responder porque sabe que, primeiro, eu vou publicar o que ele vai me falar, que esse é um ponto, porque muitas vezes o cara quer dar uma aumentada na situação, às vezes pega um chefe e dá uma aumentada e complica a situação. E segundo é saber que eu vou chamar ele não só porque eu tô precisando. Então, quando ele precisar de mim, ele também vai poder me chamar. Eu acho que é isso, você vai criando as É fontes. uma relação saudável, né? E fora isso é o tempo, Kaique, porque você fala que eu sou um dos principais e talvez seja por causa do tempo. Porque eu sei o caminho. Né? Pode mudar a gestão ou não, mas eu sei que isso aqui vale, isso aqui não vale, que eu sei quem chamar, que tem funcionário lá de 20, 30 anos. O cara que eu tentei falar pelo Voz lá em 2013, eu tô tentando ele até agora em 2020. O cara teve 7 anos pra me responder um dia, tá? Então uma hora o cara vai me responder. Acho que é isso. Acho que é isso. É questão de tempo, de ser chato, de ligar pelo WhatsApp, o cara cancela a ligação, o cara vai te atender pra falar que não pode. Mas pelo menos ele vai te atender. Assim, uma hora o cara vai te atender. Acho que é isso. E você, desde molequinho, você sempre curtiu futebol, sempre assistiu desde pequeno? Porque imagino que quando a gente trabalha com futebol é porque vem da infância, tentando ser jogador, essas coisas certeza. todas. Quem que te incentivou primeiramente a gostar de futebol? Cara, meu pai muito, mas meu avô principalmente. Meu avô ficou muito mais perto do que eu e do meu pai e do meu irmão de conseguir ser jogador. Meu avô é uruguaio, a família da minha mãe é. Ele fez testes em Penharol, Nacional, enfim. Chegou a ser artilheiro de campeonato regional e ele sempre me falava, eu lembro muito do meu pai e do meu avô, tipo, no quintal de casa, os caras, Lucas, aprende cabeceio, aí me jogar, cabeceia com a testa, chapa direita, esquerda, então desde muito pequeno, eu e meu irmão meio que num treino em casa, assim, e meu avô queria que eu fosse, meu pai também queria que eu fosse, aí a gente tenta, você sabe que ali não tem muito talento, é melhor escrever mesmo. Não, o Sete é um bom zagueiro, um zagueiro sério, Um zagueiro é regular. Sério. Sempre ruim. Mas aí o cara que é apaixonado pelo futebol, como a gente começa a estudar não só o time que a gente gosta. Então eu sou sempre aquele cara que, Lucas, lembra o nome daquele atacante lá? Aí eu falava, sabe, esse cara que você começa a ser o PVC da sua casa, assim? Eu tenho um orgulho disso. É isso, o cara fala, pô, tem uma reunião de aniversário, pô, daquele atacante uruguaio do Penharol, é o Lucas que vai saber. Então você começa a gostar disso, de ser o cara que entende da coisa, aí você começa, aí cria um Twitter e começa a seguir os caras, fala, pô, isso aqui é legal, o cara tá no treino, o cara tá no jogo, aí você começa, isso foi desde muito cedo. E meu pai, mesmo que ele não tenha feito faculdade e nem tenha pensado em ser jornalista, ele é mecânico, meu pai tem um carinho por repórter, meu pai tem um prazer de ver as matérias, assim, meu pai fala muito do Bassan, do Mauro Naves, enfim, e ele assiste e fala, pô, que matéria legal, como o cara fala bem, olha que imagem, não sei o que. Então meu pai me incentivou pro jornalismo meio que indiretamente, assim, ele sempre falou, o Lucas sabe tudo, o Lucas fala bem, o Lucas vai ser jornalista. Então eu sempre tive, se não fosse esse curso técnico em informática, essa falta de coragem pensando no dinheiro, certamente eu já teria me encontrado 2 anos antes.
Mas é o que eu gosto de fazer, eu acho que eu sempre estive propício a isso. Mas é importante pra você, né? Que você comentou Tudo agora há pouco, o aprendizado, aprendizado que total, você viveu lá. Total, é tanto perrengue, é tanto porque uma faculdade pública é bacana pelo aprendizado, pelo currículo que se ganha, Pelas festas. mas pelas festas. Mas ao mesmo tempo, você não paga, então as pessoas não te atendem da mesma forma. Você não fala com o coordenador do curso quando o cara te dá uma nota baixa ou quando o cara não entende o trabalho que você atrasou 5 minutos. Com quem você vai falar? Não, faculdade pública, tu acha que o cara tá preocupado com você? Nem aí. Então é um bagulho muito seu. E era curso integral, era conta, vai estudar, varar a noite, era muito difícil. E eu fui o último a chegar, então, nossa, eu cheguei na semana de prova, a primeira. Aí você perde um semestre, você pega uma DP, você já não pode fazer, era Geometria Analítica 1. Pegou uma DP, você não faz a 2. Você precisa passar na 2, você perdeu um ano de faculdade já, amigo. Então, Puxado, né? puxado. O jornalismo é meio chato, ainda mais se fez na Unisanta, né? Fiz a lição. Unisanta, eu fiz a Unisanta e Unisantos, tive probleminhas. E o Unisanta eu achei mais puxado a questão de produção. Você tem que fazer muito mais coisa, muito E mais aí trabalho. aí você começa a emendar com o estágio, aí é bronca, né? Aí começa a brigar, porque você começa a focar nos teus estágios e deixar o trabalho da faculdade meio de lado. É. E aí começa a brigar, o cara já não se preocupa mais com a faculdade, enfim. Mas o dia a dia é completamente diferente porque você sabe com quem você tem que conversar, lidar e tal. Uma faculdade pública é diferente. E ano passado eu me formei ano passado, eu fiz o meu 4º ano inteiro, enquanto eu estava no GE, né, trabalhando no Globo Sim. Esporte, que era sendo setorista, ou seja, trabalho o dia Você inteiro. ia todo dia pra tudo, eu lembro. Eu ia algumas vezes, enfim. Eu sei. E eu fazia também matéria de adaptação. Se não fosse o Felipe Rey que tá ali no áudio ali, uma das pessoas que me ajudou muito a passar foi ele, porque eu precisei de muita ajuda, porque não dava pra fazer sozinho. E a princípio você tenta fazer tudo, e depois você começa a negociar, e aí tem que chegar nos professores e falar, ó, desculpa, não dá. Porque o estágio do GE que você falou, e muitos estágios, a maioria dos estágios você trabalha como um cara formado. Você faz Então, a profissão mesmo. então a gente tinha jogo. Acho que Então, todos os estágios são assim. Esse O estágio Santos- aqui no Brasil é só uma palavra. É só pra pra você pagar trabalhar todas- igual ganha menos. essa mão de Sim. obra barata É, mesmo. exatamente. E tipo, Santos e LDU na terça, por exemplo. Mesmo que você não vá pro jogo, você vai trabalhar no jogo. É Libertadores. Como é que você vai ter uma prova na terça na faculdade? Não. O que você escolhe? Umas oitavas de final de Libertadores ou um trabalho na faculdade? Eu prefiro fazer um trabalho, Fazer uma... uma resenha de um livro. Então, que eu aí- mais quero. Aí complica, hein? Então a gente tem que conversar com os professores e ser sincero que foi o que eu fiz. Depois de algumas discussões, os caras me entenderam. Mesmo que tu chegue 9h30 na faculdade, você mostrava que tava tentando. Era osso. Os professores foram parceiros comigo, geralmente eu não tive muito problema. A assim. maioria também. A maioria foi bem tranquilo. A maioria também. Alguns torciam o nariz, não trabalha. É porque o que importa é a faculdade. Estão te Importa- explorando. Então, mas pô. Não, mas Então, eu sei, mas fazer o quê? O Globo Esporte tá me explorando, ele pode me explorar. Eu Então, cresci lendo o Globo Esporte. eu esperei pra trabalhar assim. Então, Foi basicamente isso. Tem pergunta aí, Edu? Tem uma pergunta. Tem bastante, pô. Vai. Mas aqui eu vou perguntar do Pedro Boco. Pergunta pro Mussetti qual foi o maior apuro que ele passou acompanhando o Santos. Nossa. Teve vários. Aquele lá você guarda pra daqui a pouco. Então, Aquele lá, já veio na cabeça rápido aqui. Segundo. Já veio, mas eu vou contar um segundo caso que foi complicado também. Eu lembro que eram Santos e Curitiba na Vila. E assim, a Globo é muito grande, é muito legal trabalhar na Globo, o aprendizado é muito grande, só que a Globo tem uma rejeição enorme no Santos, em outros clubes, mas no Santos é enorme, sim. Grande. O repórter, ele é cuspido, o repórter da TV que eu digo, né? A gente fica na cabine e não A é gente tanto. nem uniforme usa, então. Então, o repórter da TV que precisa estar uniformizado ao vivo, o cara é cuspido todo o jogo na Vila, assim. Quando tinha torcida, né? Agora não tem mais. Eu lembro que era um Santos e Curitiba na Vila e tinha pouca gente no estádio, acho que o Curitiba faz um gol. Que ano que foi? Você lembra? Vixe, 2016 eu acho, era estagiário ainda. E aí a torcida do Curitiba canta um grito pra zoar a torcida do Santos, alguma coisa de canil, eu tinha um palavrão, não lembro qual era o grito, mas era tipo, a gente manda nesse canil, um negócio assim. E a gente que faz o tempo real do Globo Esporte e outros sites também fazem, a gente tem que reportar tudo o que acontece no estádio, tem que criar um ambiente pra quem tá em casa. Então eu, como estagiário, eu não sei se é estagiário ou recém-formado, mas era molecão. Eu falei, não, tem que postar que a torcida do Curitiba tá zoando a do Santos. Aquilo virou um viral no meio das torcidas, nas páginas de Instagram e grupos de WhatsApp, de que eu tava zoando como se eu tivesse gritado, assim. E naquele mesmo jogo, não lembro se foi no mesmo jogo ou no próximo, acho que foi no próximo. Morreu a história, tipo, viralizou, muita gente me xingou e morreu. O jogo seguinte na Vila, a gente fica no portão 17 ali, perto da torcida visitante. Começou a vir uns 20, 30 caras na direção da cabine, assim, me olhando. Eu falei, não é comigo, né? Não é comigo. Quando eu vi, os caras estavam do meu lado. Um deles, tipo, o líder da torcida ali, falou que eu tava zoando o Santos. Eu vou amenizar nas palavras, né?
que eu tava zoando o Santos, que eu ia ser cobrado por isso, pegou meu crachá e jogou pra torcida. Parte daqueles caras começaram a gritar em coro, me xingando. E foi muito tenso, porque eles me ameaçaram, você vai ser cobrado, e voltaram pro lugar deles, e eu tinha o jogo inteiro pra cobrir. O que eu faço agora? Sorrindo pra caramba, você cobriu aquele jogo. Meu Deus do céu. Peguei meu crachá de volta. A Gabriela, minha namorada e setorista do Santos, que negociou pra pegar meu crachá de volta, eu lembro disso. E a minha preocupação era, eu vou embora e passo no meio dele sendo xingado, fico aqui, eu chamo a polícia, não tinha um segurança na cabine. Chamei o Santos, veio polícia, veio segurança, os caras já ficaram bravos comigo. Eu saí escoltado da cabine. Poxa, não vamos poder te bater, que pena, né? Saí escoltado da cabine e eu lembro que naquele jogo eu praticamente não fiz um tweet. Eu falei, putz, qualquer coisa que eles entenderem errado, eu tô ferrado. Então, minha cobertura foi totalmente prejudicada por uma questão boba de um tweet de que não tinha nada a ver comigo, assim. Não porque o Mussete é isso ou aquilo, porque a Globo, a gente tem que pisar muito em ovos na cobertura do Santos sendo da Globo. E esse foi um dos perrengues grandes, assim, que eu lembro, fora esse que a gente vai falar depois aí. Poxa, quer dizer que você não enfrentou um cara contra 20, você não enfrentou? Caramba! Poxa, Cara, eu uma arreguei. briga justa, A né? torcida ficou chateada. Eu arreguei. Mas quando eu vi os caras me xingando em coro, eu falei, o que tá acontecendo? Assim, cara? Você falou, agora eu sou famoso. Agora eu consigo o estrelato que eu queria. Agora eu consegui. Meu Como Deus. é que você faz pra lidar com rejeição na internet? Que o Twitter é um lugar hostil, eu diria. Nossa, eu odeio essa rede social. Eu criei um Twitter esse ano por obrigação master, assim. Nossa, tipo, cara, mas é complicado. Eu odeio essa Eu rede gosto social. dos memes, gosto da interação que tem, gosto da como você se informa rápido, mas por um outro lado é extremamente hostil e violento tá no Twitter, né? Eu Como amo e que odeio, você, assim. Porque você, eu já vi que muitas vezes foi xingado por muitos Nossa. motivos, né? Nossa. Como é que faz pra lidar com isso? Eu já sofri muito mais, assim. Porque eu lembro que a princípio eu tinha notificações de qualquer coisa. Então, tipo, qualquer torcedor que me respondia, eu lia. Aí veio uma configuração legal de que você só vê as notificações de quem te segue. Então ameniza um pouco. Só que, meu, veio aquela ego search lá, você pesquisa Lucas Mussete, né? Pra ver o que os caras estão falando, ou clica no tweet pra ver as respostas. E, cara, tem alguns xingamentos, algumas raivas que os caras têm que não fazem o menor sentido. Só que se você repercute isso, é pior. Pior. Então eu aprendi que eu sempre tentava discutir, argumentar, falando, não, eu não sou, aí você começa a falar, não, é porque eu não fiz de propósito. Então, chega uma hora que eu aprendi que não importa, os caras, você vai estar errado para aquela parcela de pessoas. E aí chegou um momento que eu bloqueei qualquer um. Qualquer um. E aí eu vi que era pior. Virou Mauro César. Virou Mauro César. Bloqueava todo mundo que me respondia fora do tom, assim, com xingamento ou com algum meio que falando que eu estava favorecendo alguém, enfim. Comecei a bloquear, só que eu vi que era pior. Porque os caras tiravam print e começavam, porque o Mussete me bloqueou, porque o Mussete, meu Deus, ele não é humilde. E começou uma... Eu falei, não, eu tenho que ignorar. Então chegou o momento de hoje que eu basicamente não leio. Assim. Faz bem, né? Pra Eu saúde não leio. mental é importante. A questão do silenciar é importante, né? Que tem essa função que você precisa bloquear, meio que o cara que você não vê. E aí porque você silenciando aparece lá, esse seu tweet está silenciado. Mostrar, você fica com vontade de que você sabe que aquilo vai ter um xingamento. Aí você se segura porque não... Então Não cada vale a vez pena, mais né? eu leio menos. E a rejeição que eu tinha era muito maior na Globo, né? Porque eu já contei aqui que era complicado, porque é uma questão que vai muito além do cara que tá aqui, né? Uma questão de transmissão que, mano, a gente sabe, não tem nada a ver. É. Nada a ver. Ah, porque passaram Homem-Aranha, dane-se, o que eu tenho a ver com isso? Pra mim era legal que Programador passasse o da Globo Santos. agora, né? É. Tipo, você controla o que vai passar, é E bizarro. saindo da Globo, essa rejeição já diminui. E eu acho que as pessoas que começaram a xingar lá em 2017 já perceberam que não adianta, que eu já tô aí, que... Então, Acho que os caras mais Você foi experientes diminuindo. também fazem isso, né? Tipo, você vê os grandes assim, né? Ou não responde, ou ignora, então, tipo, e você começa a depois de dar um tempo, palanque e né? parece que é isso. Tem algumas vezes que os caras me xingam muito pesado, assim, aí eu respondo e falo, tá zoando, você. Tipo, era só pra eu quê? É, só pra chamar pra, atenção, né, só. Pra Então. ganhar like, Pra né? ficar conhecido, tipo assim, pra virar um influenciador Então, mas da eu torcida, era o assim. cara que eu não só via o cara que me xingava, mas quem curtiu o cara me xingando, assim. Eu queria bloquear todo mundo pra que minha timeline ficasse limpa. E nunca vai ficar. O cara vai criar Tinha um cara que criou 5, 6 fakes. Eu bloqueava, ele criava o segundo só pra me xingar, então... O rapaz tava com tempo. Não, tem gente que tem muito tempo na internet. Então eu já lido muito melhor, assim, eu sofro muito menos. Algum caso ou outro, tipo, agora a eleição do Santos é complicado, né? Os caras começam a jurar que você tem contrato com o candidato. Você não recebe Nossa. milhões do Santos por mês? Poxa, achei que era verdade. Então, teve essa época aí que falaram que eu tava no cartão corporativo do Santos, Nossa. enfim. E aí, nessa época foi mais complicada porque aí envolve família, ética, diploma, tudo que você viveu nesses anos, assim, é mais complicado. Mas quando é tipo, essa matéria tá querendo tumultuar, tá zicando, isso aí
Não sou eu que tô zoando, é o time que tá... Eu publiquei uma matéria de retrospecto outro dia, que o Santos tem retrospecto zica, né? negativo contra a LDU. Aí me responderam, você tá zicando. Aí outro dia eu falei, o Santos nunca perdeu pra fulano, você tá zicando. Então eu tô sempre errado, então segue o jogo. Tem que postar essas matérias e colocar o selo anti-zica, que aí a galera não Aí, reclama. eu tuitei, Santos, provável Santos e Grêmio nas quartas da Libertadores. Uma parte, apaga, idiota. Meu Deus, gente, é provável, eu não tô falando que vai Aquele ser. memezinho, né? Apaga, tá dando gatilho, não sei o que. Tá, essa daí eu dou risada, mas tem uns que, meu Deus, apaga, seu idiota. Sim. Os dois ganharam fora de casa, vai acontecer isso. A gente pode falar que é provável porque a gente é jornalista, tem que ter, mas Vai a opinião é que acontecer não, vai também, acontecer. calma. E se não muito acontecer, difícil não acontecer, tem a zebra. chance de E não o provável acontecer. é isso, o provável é 50 mais 1, amigo. A tendência é essa. É a maioria, é só isso. Dado o resultado que teve no jogo de ida fora de casa pros dois, a tendência Tá bom, é essa. mas aí Então, já é, meu Deus, tá zicando, tá torcendo contra, é isso. Tem uma bem. pergunta aqui do Gabriel, que é o nosso outro integrante que hoje não está aqui presente. Quais são os jogadores que você viu que mais te impressionaram, assim, desde que você começou a cobrir o Santos? Tecnicamente ou... Tecnicamente. Que eu penso que podia ser psicologicamente, tem uns caras muito acima da média. Mas falando tecnicamente, eu não vi Neymar, eu vi muito pouco do Robinho, mas o Rodrigo era impressionante, assim. Muita gente fala isso, acho que você chegou a ver também, né? Eu peguei o finalzinho ali. É, A já. gente fez até entrevista com ele lá no Entrevistou TCC, ele, né? aí a gente perdeu depois a entrevista, né? Teve um período de... Mudou, sei lá, enfim. Perdeu. A gente gravou, tava gravando errado, enfim. Em 2018, com o Cuca, a maioria dos treinos eram abertos, assim, ele só fechava na parte do tático. O São Paulo a gente não viu um treino, então é muito difícil falar do ano passado. Se o Marinho evoluiu, não sei, eu vejo no campo só. Mas o Rodrigo, eu lembro de treino de finalização, de esquerda a direita, dominava no peito, de carretilha, qualquer coisa, o cara colocava no ângulo a bola. Esse era um bagulho surreal. E dá pra ver que o cara era diferente desde a base. Eu acho que, pensando um pouco assim rápido, acho que foi o Rodrigo. Não à toa, sim. ele tá benzão no Real Madrid, fez gol na Champions. Era pra ser titular, né? E agora? Não, mas Era pra ser o que o titular. Zidane tem de gênio como jogador, também como treinador, é foda de Você acha que ele foi ser. embora muito cedo do Santos? Foi, Foi, né? eu acho. Faltou acho um que- projeto pra segurar igual que teve com o Neymar, né? Eu acho, mas aqui os caras pagaram a multa, né? Aí é Então, complicado, como é né? que você vai falar não pra 45 milhas de euros, tá ligado? E o Rodrigo é impressionante como ele já era preparado, né? A gente via de perto o cara falando, era diferente, o porte físico dele já era, para um moleque de 15 anos, 16 que sobe, já era Tá diferente um do pouquinho que melhor que o foi. meu físico dele, né? Tá um pouco. Você vai voltar pra assessoria esportiva Eu vou lá, acho que voltar. daqui a pouco você chega lá. Com certeza. Mas o cara sempre foi preparado. Tem alguns caras que, quando percebem que é muito craque desde pequeno, os caras são meio que criados em laboratório, assim, né? No treino, na alimentação. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Rodrigo pelo GE, antes dele subir, na época que ele assinou contrato com a Nike, assim, tinha 14, 15 anos. Eu fui na casa dele, entrevistei os pais, e aí os pais falaram, acabou o treino, vamos lá buscar ele? Vamos. Cara, a alimentação desse moleque, quando chegava em casa, assim, era tudo muito regrado. O pai entrava no carro e perguntava como é que foi o treino. E a explicação do Rodrigo era tática, com 14, 15 anos, assim. Não, porque o professor fez um treino alemão e as linhas, e eu joguei entre linhas nas costas do volante. Falei, mano, o que esse moleque tá fazendo, velho? Porque, tipo, ele já era muito preparado. O pai jogador, e foi um pai jogador que não brilhou muito, assim. Um pai que bateu na trave em muito time pequeno. Então, acho que o cara tem muito mais humildade do que vários caras, assim, que vem o dinheiro e se impressionam muito fácil. Sim. A mãe dele, cara, a conversa dele com a mãe quando chegava, assim, era um bagulho que eu vi de perto que foi muito legal. A mãe batendo a vitamina, comendo pão com não sei o que lá e dando bronca na hora de jogar videogame, assim, sabe? Desde muito pequeno. Doideira. Então, o Rodrigo, além dos treinos que a gente via que já era diferente, eu pude ver um pouquinho da rotina do cara e sempre foi fora da curva, assim, absurdo. Legal. Sobre esse atual elenco do Santos, dos jogadores de base que estão subindo, que o Santos está usando muito a base esse ano, Nossa, né? demais. Tem Covid atrapalhando, tem pouco dinheiro no clube, não tem contratação, contratou pouquíssimo esse ano. Desses moleques que estão subindo, duas perguntas. A primeira, você acha que essa chance que eles estão tendo tem sido importante para eles, né? Por estar podendo mostrar o serviço? E desses jogadores, qual que você acha que vai ser mais decisivo para o Santos? Vai ser o cara que vai mais, ou vai ser mais vendido mais caro, ou que vai demonstrar dentro de campo o melhor futebol? Eu acho que, primeiro, é importante, claro, mas o Santos não tem processo assim de subida e de escolha de quem vai, porque o Cuca entende muito de futebol, isso é fato. Mas, por exemplo, o Ângelo e o Brian, que foram promessas que subiram recentemente, o Ângelo mais novo, né, já com esse projeto de raio, o Brian mais um jogador meio desconhecido. Teve um Santos e Vasco, brasileiro sub-20 no CT Repelar. O Cuca assistiu o jogo, gostou dos dois e subiu. Tipo, não conversou com o gerente da base, com o técnico da base, não estava aperfeiçoando, não sabia se o cara estava bem fisicamente, se estava... Não sabe. Viu, gostou, subiu. E assim, no Santos é muito do técnico. O técnico vira um escudo. O Sampaoli fazia tudo, o Gesualdo era o cara que montava o planejamento inteiro da comissão. A comissão dele fazia tudo, fazia 23, fazia 20.
E no Santos falta um processo. Claro que essa chance é importante, mas aí acontece uma questão que nem a do Anderson Ceará, por exemplo. Se for pensar numa fila, o Ceará é o primeiro. O cara tava na Europa, voltou, tá treinando desde o São Paulo, tá na frente do Lucas Lourenço, tá na frente do Thailson improvisado, tá na frente do Arthur improvisado, mas por questão propriamente pessoal, os caras passam na frente. E aí, um jogador tem uma chance importante, outros 3, 4 se desanimam. Então não tem um processo. Deveria haver no mínimo uma hierarquia, assim, uma questão de processo. O cara tem mais assistências que o outro, é mais artilheiro que o outro. Tem uma análise de desempenho, não só porque o técnico... Deixar isso claro pra eles também, né? Porque, vamos supor que o Anderson Ceará, por exemplo, que foi pro CRB, que ele sentasse com o Cuca e falasse, por que eu não jogo? Ah, porque eu não prefiro o outro. Ah, você prefere o Thailson, improvisado de meia? Prefiro. Aí complica, o que o cara vai falar? Ele até falou... Primeiro que queria emprestar o Sandri, né? Depois o Sandri já virou jogador. Já virou jogador então, porque falta um, aí entra, aí do nada o Alisson volta como titular depois de 2 meses. Fez um jogo importante, ele é capitão do time, claro que a importância dele extra-campo também tem que ser pesada. Mas aí o Balheiro, que fez 2 jogos bons, vai pro banco, mal entra. O Alisson depois de 2 meses é titular. Se o moleque da base fica uma semana sem treinar, ele fica 3 meses sem jogar. O Sandy vai ficar 3 jogos sem entrar e fala, não, porque ele pegou Covid e estava sem ritmo. Mas e o Alisson, que volta como titular só porque é o Alisson? Assim? É muito difícil explicar para os caras porque eles jogam ou não. E sobre jogador que vai brilhar, eu gosto muito do Caio, que já acho que nem é tanto promessa assim. O Marcos, o Marcos Leonardo, para mim, ele é impecável. Concordo. Impecável. O pouco que eu vi de treino com ele, tudo que eu escuto, o que eu vi da base, a finalização dele é um absurdo. É um absurdo, é um atacante muito completo, assim, que é muito novo, é complicado pra ele jogar com 16 anos uma Série A, é osso. Matador, né? E o Ângelo, pra mim, é disparado, mais fora da curva, assim. Não é mesmo? Ele é surreal, ele me lembra muito, o pouco que eu vi do Ângelo na base, porque realmente é muito rápido, né? Me lembra o que eu vi do Rodrigo quando eu cobria mais base no GE, em A Tribuna, e quando eu fui fazer meu TCC, que eu vi o Rodrigo, eu lembro de um Santos e Portuguesa Santista no Eurico Mursa, sub-20, o Rodrigo com 15 anos jogando na lama, assim, ele passava como se estivesse flutuando, assim. E o Ângelo me lembra esse cara, eu acho que subir com 15 anos é complicadíssimo, é precipitado, mas é um cara que se tivesse que apostar um só, assim, o cara que vai ser vendido por 50 milhões de euros e jogar num dos gigantes, eu acho que é o Ângelo. Entendi. O Ângelo não acompanhei tanto, não. O Rodrigo a gente viu um pouco ali do crescimento dele, mas o Ângelo realmente eu não sabia, me surpreendeu. O Ângelo é embaçado. O Marcos Leonardo concordo também, que é um dos que pode voar bastante ainda, porque tem um poder de decisão muito bom. Entrou, fez gol no Libertadores, fez gol no Brasileiro. A finalização, fácil, a finalização dele é surreal. Assim. É que o físico conta demais, né? E o Santos novo ainda também, tal, aí. E o Santos com o Marinho e Soteldo precisa de um centroavante mais centroavante, né? Porque não é o cara que vai ficar batendo, fazendo pivô, não é um cara que não tem esse perfil. Então complica. O Caio Jorge mesmo é super importante taticamente, mas o cara dá uma finalização por jogo e olha lá. Quando chega ele faz, é um bom centroavante. Aí você tem que começar a pensar além. Você começa, puta, ele é importante taticamente. Aí pro centroavante, a maioria do torcedor já não entende. Centroavante tem que fazer gol. Centroavante tem que fazer gol. Aí complica. Aí o Caio Jorge já é ruim, o Marcos Leonardo é ruim. Aí o Raniel entra, que é mais experiente, faz um gol, já tira 2. Já. O Matheus Lima perguntou, e o Renier? Cara, eu gosto. Só que eu acho que o Renier é outro que é muito individualista, assim. Tem vários desses pontas que jogam muito pra si. O Ângelo é um cara muito driblador, mas ele parece um cara mais objetivo que o Renier, que tem uma experiência profissional pequena. Claro que ele pode aprender isso muito fácil. O Renier pode ser um grande jogador assim, mas acho que o Ângelo tá acima. Eu acho que é legal o jogador de lado de campo ser irresponsável, assim, ser corajoso e ir pra cima, dane-se. Mas até a página 2, assim. Acho que a maturação dele ainda vai demorar um pouco. Acho que o Ângelo tem mais chance mesmo sendo mais novo. Ainda falando de base, ano passado você acha que o São Paulo devia ter usado mais a base? Total. Mesmo contratando aquela cacetada de gente. Azinhaca? Total. A questão do São Paulo foi uma frustração muito grande na base, né? Porque ele anuncia na coletiva de chegada que tem um processo de sparrings, que a base ia treinar com o profissional, porque a base é o futuro do clube. E na prática, o sparring no Santos era o melhor jogador da base que ficaria treinando contra o titular, fazendo sombra. Então, posicionava os jogadores titulares contra o melhor time da base. Uma sexta-feira, véspera de jogo, tipo hoje. O titular atacava a base não atacava o titular. Se posicionava como o Sport, por exemplo. Igual o sparring do boxe, né? O que vai só apanhar, tomar o soco, Vamos supor, o Sport joga com 3 zagueiros, posicionava lá 3 zagueiros da base, os 3 melhores. Esse treino da base de sexta, a base vai jogar amanhã, por exemplo, Paulista Sub-20.
os melhores da base treinaram correndo atrás do Marinho e do Soteldo. Como vão jogar no dia seguinte? Então o Sampaoli não só tirava a chance desse cara subir, porque estava treinando contra os titulares, só que tirava o cara do final de semana. Então a base estava enfraquecida e no treino, os caras depois de 2, 3 semanas perceberam que, gente, a gente só vai marcar aqui, a gente não vai jogar. E o que aconteceu com o Thailson? O Thailson foi o único cara que ele subiu, né, de fato, que jogou. O Thailson só subiu porque o Dele se machucou. Era um tático, titulares contra base. O Dele se machucou, puxou o cara da base. Thailson foi bem no treino. Paulo, eu acho que ele preferia improvisar alguém na posição do que subir o Thailson. Só que tava cheio de desfalques. E a pressão por colocar alguém... A pressão e falar, vamos. Aí, coloca titular então, vamos ver. Aí o cara faz o também. gol, aí complica. Aí o Thailson não tava pronto pra ser titular do Santos. No segundo jogo contra o Palmeiras ainda fez uma coisa ou outra. Depois do terceiro e quarto já caiu. Não tinha o processo. Então o sparring, a base, era pra ajudar o treino do cara pro titular. E na dúvida, sempre jogava mais velho. Um medalhão, assim. Então, pra base o processo não foi muito bom. Claro que, taticamente, o cara é embaçado. A gente aprendeu bastante coisa também, até talvez, né? A molecada. Assim. O cara aprende meio que por osmose. Sim, Ele vê instrução pro titular e ouve, se o cara é inteligente. E se ele entende o espanhol, que tem essa também. O cara nunca se preocupou em falar português. Nossa, eu não entendia nada na entrevista lá. Então vamos supor que o Pirani, o Moraes, estavam treinando contra os titulares. Não tinha uma instrução pros dois, tinha uma instrução pro titular. Então o cara tinha que se ligar, entender o posicionamento para meio que aprender indiretamente, porque não havia um processo com a base em específico. Então, o Sandri, por exemplo, o Sampaoli elogiou numa das primeiras entrevistas, colocou num jogo em Bragança, depois nunca mais jogou. E o Sandri é bom também. No fim o Sandri é bom, o Sandri é ótimo. E assim, o Sandri não jogava porque estava com um processo contratual conturbado. O Gustavo Henrique jogou até a última rodada. Não tem coerência, né? Não tem, então. Tá benzão, Gustavo Henrique. Então, eu acho que o problema do técnico, muitas vezes, é que ele fica pressionado, né? Então ele larga o que ele tem de ideias porque tem que ganhar o jogo. Com o Sampaoli não era assim. Por isso que me deixa um pouco receoso na avaliação do trabalho dele. Porque ele tinha semanas livres sempre e ele não seria demitido do Santos. Não seria. Ele era apaixonado. Você era apaixonado pelo cara. Ele podia fazer... Tinha bandeira, tinha máscara, tudo do São Paulo. Podia fazer testes. Ele era o cara ideal para colocar um moleque mais novo para jogar e não ser cobrado. E ele não fez. Então ele não tinha essa pressão. Porque o Dorival, em entrevistas, ele disse que o pior título da vida dele foi contra o Audax na Vila. Porque ele largou as intenções dele de futebol, as visões que ele tem para defender contra o Audax na Vila, para ganhar. Que ele fez aquilo pela carreira dele e quando terminou no dia seguinte, ele falou, não fui eu. Não fui eu que estava na área técnica. O Sampaoli ele teve essa chance de ser o cara que taticamente era fundamental e de o Santos, nesse ano mesmo sem ele, ter 3, 4, 5 caras prontos. E foi o contrário, teve que começar de novo. Tanto que o Gesualdo chegou com aquela proposta de trabalhar com o que tinha, usar a base. E aí eu também não concordei muito com a demissão dele na época, eu imagino que você também não tenha concordado. Mas... Sério? Você achava que ele tinha que ser demitido? Eu acho que não. Eu acho que ele tinha antes da parada até. Se demitisse antes da parada seria mais justo do que fazer o que fizeram. Não, a forma que foi feito foi sacanagem. Mas claro, assim eu não acho que tinha que demitido, não. Mas o trabalho dele. O Santos acabou melhorando, né? É porque é um trabalho que no começo ele prometeu que seria demorado pra engrenar. Ele já falava isso na entrevista de chegada, que não ia ser de uma hora pra outra que ele ia fazer o time jogar muita bola. Ele falava, não, a intensidade vai chegar uma hora, mas não esperaram chegar essa intensidade. E quando o Santos deu uma melhorada, teve a questão das expulsões consecutivas lá, né? Isso que aí atrapalha demais a análise, porque se você pegar o primeiro tempo contra o Novo Horizontino, acho que foi no Pacaembu. Sim. Antes do... Não, foi na Arena Corinthians, eu acho. Neoquímica. Neoquímica, é verdade, mudou. Aquele primeiro tempo foi muito bom. Muito bom. Foi talvez o melhor tempo do Gesualdo. Aí rola a expulsão, depois vem a eliminação e acabou o trabalho. O cara não teve o tempo. Então, o que eu fico assim, tipo assim, o São Paulo treinava ano passado isso, né? Jogar com um a menos para situações de jogo. Lembra contra o Botafogo? Nossa, o jogo do Minimi. O Santos melhorou, O Santos jogou, tipo... 2 linhas de 4 ali. E ficou parecia que quem tinha mais era o Santos. O Botafogo a menos. O Santos jogou bem pra caramba. Não é trabalho do cara, então, tipo, vou treinar aqui situações de jogo com um a menos. Pra ver na hora do jogo como encaixa. Tanto que até o Felipe Noronha, do Vim de Santos, fala isso direto, porque ele briga, né, com... Como é que é o nome do auxiliar? Esqueci. O Pedro Bolsas. Pedro Bolsas, isso? Muito bom. Muito bom. Sensacional, então. E ele falava, né, que, se teve vários jogos, então, tem uma coisa errada aqui, vamos treinar aqui. Eu acho que isso fez falta também, tipo. Eu fico com uma interrogação grande de como seria o trabalho dele na sequência. Mas o meu ponto a favor da demissão dele, que eu acabei sabendo só depois, era de que o elenco não estava com ele. E aí complica. Porque assim, houve uma ruptura muito grande entre a rotina do Sampaoli com a rotina do Gesualdo. Porque o Sampaoli não era um cara querido, de amigo, de fazer churrasco, mas ele era um cara respeitado.
os caras sabiam que eles iam ser reservas porque tinha uma missão maior ali. Então ninguém nunca fez bico, ninguém nunca reclamou. Com o Gesualdo, ele era o cara, tipo, vamos pra sala de vídeo, fazer 1 hora de palestra e eu te explico pra vocês porque eu tenho experiência. Meu, a ruptura foi enorme de trabalho ali. Os caras estavam tão acostumados a vencer em ver os próprios dados. Os caras viam os próprios dados. Tô correndo mais, tô passando melhor, sabe? Então a ruptura do trabalho foi muito grande. Então eu acho que o Gesualdo nunca teve essa absorção ideal, assim, do elenco sobre o trabalho dele. E eu acho que nesses casos de adversidade, quando tava tudo bem, até via-se um pouco do trabalho do cara. Mas quando dava problema, não havia essa compra do trabalho de Gesualdo, como rola com o Cuca. Tem uma adversidade, todo jogo tem 1000 desfalques, o Santos se mata em campo, se mata. O Marinho marcou muito contra a LDU, muito. E eu vi ele fazendo uma vez isso com o Gesualdo. O Gesualdo tinha que deixar ele de centroavante pro Caio marcar. Então, quando os caras não compram ideia, isso eu só soube depois, porque nas entrevistas todo mundo elogia, né? Aí depois você começa a entender. É lindo, né? Aí depois você começa a entender, não gostava, o trabalho era muito ruim, a gente não via melhor, o cara não entendia, ele tirou tudo que o São Paulo fazia, porque o 4-3-3 dele é o que importa, enfim. Então eu acho que a curto prazo o trabalho não funcionaria. Mas a decisão da demissão em si me pareceu equivocada, não só pela avaliação do trabalho, só pensando ali naquele resultado das expulsões, enfim, mas pela forma com que foi feita, que é uma covardia gigante. O cara ficou numa pandemia com a idade que ele tem aqui. A irmã dele também, né? Perdeu a irmã, não foi pra Portugal, o cara ficou sozinho, foi horrível, assim, horrível. Foi coisa de cretino ele mesmo, pode se aposentar e o último trabalho do cara, que é super vitorioso, ser esse, sabe? Tipo, meio que colocou uma mancha na carreira do cara. Eu acho que foi errado ter contratado ele, porque o estilo dele não é igual ao do São Paulo. Se você quer manter o trabalho, traz um cara parecido. Ele tá no mercado mesmo. Como você olha o último trabalho do cara, ele tava lá no Egito, nos Amalek, passou na Arábia. Pô, com todo respeito, né? Não tem como você trazer um cara que tá lá 5 anos pra cá. É outro nível de futebol, sabe? Tipo, e eu acho que na opção dele, poderia ser, por exemplo, o Gesualdo como, claro, o porta-voz da comissão técnica, mas haver mais espaço para os auxiliares dele que eram bons. A gente falou do Pedro Bolsas brincando, mas o Antônio, que foi para o Atlético Paranaense agora, o cara é super querido. Você pergunta para qualquer um, assim, eles falam que é fera. A molecada da base falou que aprendeu bastante, né? Então poderia ser o Gesualdo numa figura de porta-voz, de organizar o treino, né? E ter o cara da tática, da bola, da conversa com os caras, ser o Antônio. Mas eu acho que a própria comissão técnica viu o Gesualdo como Deus, assim. Era uma questão tipo, meu Deus, eu não posso falar que não pro Gesualdo. Porque o cara é muito grande lá, muito grande. Então, acho que não rolou no dia a dia. O Gesualdo, com 70 e poucos anos, estava de boné no sol, assim, tentando gritar e tentando posicionar o elenco que tinha o Sampaoli que corria com os caras, sabe? A ruptura foi muito grande. Então, a contratação para mim foi errada. Demitir ele, pra mim, do jeito que foi e no momento que foi errado, só que se mostrou uma decisão acertada porque os caras não estavam com ele. E aí o Cuca em 2 semanas trouxe todo mundo de volta. Fez vários milagres dentro do Santos. Absurdo. Teve só o que o Daniel mandou aqui no grupo. Boa noite diretamente de Ribeirão Preto pro João Carlos. Boa noite, João Carlos. Ribeirão Preto acompanhando, que legal. O Ítalo mandou boa noite também. E tem uma pergunta muito boa do Tex Monteiro aqui. Qual o jogador com mais dialética, com mais conteúdo que você já entrevistou? É que você tá falando da questão psicológica, né? Sim. Vitor Ferraz. Sabia que você ia falar ele. Vitor Caramba, Ferraz. olha, querido pela torcida, não? Nossa, ele é demais, cara. E apesar de tudo de ser xingado pra caramba, sempre assumir a bronca e ia dar a cara a tapa. Isso é muito legal dele. Várias eliminações ou goleadas, o cara tava na zona mista do Pacaembu ou numa coletiva na Vila pedindo desculpa, assim. Eu acho que se confundia muito o nível dele como atleta e também essa personalidade que ele tinha como líder com a questão da igreja, né? Porque ele era o cara que falava, Jesus quis que a gente fosse eliminado. Então era uma questão meio que protocolar do Vitor Ferraz colocar a religião em cima, mas se você tirasse a parte, se fosse uma coletiva laica, né? Se tirasse essa parte e eu visse só o que ele tá falando sobre o jogo, sobre a decisão em si, você ia ver que o cara tava sentindo o resultado ruim, enfim. E eu lembro que uma coletiva dele, ele falou sobre a influência das páginas de santistas em redes sociais no final do ano passado, pouco antes dele sair. Ele falou que os caras não têm responsabilidade nenhuma, assim. Ele falou que uma coisa é fazer uma resposta pra vocês que estão aqui, no dia seguinte você vai estar aqui. Outra coisa é ser o Santos, não sei o que lá, por trás de um símbolo do Santos, me xingando, que eu não sei nem com quem eu tô falando. Essas páginas estão mudando o futebol. Os torcedores estão super... O Santos tem 3 bem influentes, né? Então, a torcida do Santos está sendo muito influenciada. Tem caras bons, como a gente citou Noronha agora há pouco, o próprio Frutuoso que grava aqui, enfim, Abel, Anitta, tem um monte de gente. Mas tem muitas que só querem o like. Então, quando o Santos foi eliminado, é assim, comente aqui se você quer que esse cara deixe o Santos.
Então, enquetezinha. esses no caras Instagram. influenciam demais a opinião das pessoas, demais. Então, o Vitor Ferraz falou sobre isso, eu lembro que foi uma pergunta minha, ele falou, obrigado por fazer essa pergunta, eu queria responder. Mano, o negócio viralizou de um jeito, eu tô falando de 1 milhão de views no Twitter, assim. Eu até postei no meu Instagram quando ele saiu, falei, pô, vai fazer falta as entrevistas com esse cara, ele até respondeu. Ele tinha uma preocupação muito grande com o trabalho dele, era super exigente. O pessoal falava do cruzamento dele, o cara se socava a cada cruzamento errado. Claro que era um fundamento que ele devia ali, sabe? Mas, pô, ele pro contexto, ele era um bom lateral. Tanto é que foi titular agora nesse 2-0 do Grêmio contra o Guarani do Paraguai. É um bom jogador, assim, só que foi super influenciado. Porque o Santos meio que escolhe. O Léo Cittadini é o cara da vez, o Vitor Ferraz é o cara da vez. Agora é o Alisson, ou é o Laércio, sei lá. O Santos escolhe um cara pra ser sempre o merda. E no caso do Ferraz foi por muito tempo. Acho que foi o principal, ele e o David Braz ali. Esse aí o David Braz, não. Esse aí é outro nível. Mas o Ferraz, o Ferraz mesmo, contra eu assisti o Corinthians e Grêmio, ele ainda não aperfeiçoou o cruzamento. Não dá, né? Não dá. Ele errou uns 3 a gente seguidos, via no eu falei, treino, né, caramba. cara? A gente via no treino que até lá ele era uma deficiência mesmo. Sim. Ele tentava, Ele treina tentava, todo dia, tentava mas o negócio treinar. que não Não vai, sei, né? é um negócio que... Tanto é que ele, com o Dorival, ele ficou muito mais reconhecido porque era sempre cruzamento curto, né? Essa era a bola dele. Fazia o facão do Ricardo Oliveira, que aí não precisava cruzar pro segundo pau. E ele Puta, colocava ali. aquela sim. bola ninguém marcava. Sim, é verdade. Depende muito do estilo do jogo do time também, né? Mas o Ferraz, as entrevistas, eu lembro que quando a assessoria falava, Vitor Ferraz vai dar coletiva, putz, agora vai valer a pena. Por causa a gente não tá falando nem de audiência, a gente tá falando de sentir que valeu a pena ir pro CT, que a gente fala, putz, que a gente aprendeu, que da hora que o cara tá pensando. Legal. Teve outros caras legais, tipo o Ricardo Oliveira mesmo, enfim. Mas o Vitor Ferraz era fora de série. Bom, nosso tempo já tá quase acabando, então a gente tem que partir para aquele assunto. Sim. Que eu até perguntei, tudo bem falar sobre isso, caso fosse o programa. Porque é uma coisa que foi muito chata. Eu lembro que quando a gente foi no Pacaembu fazer Santos e Mirassol, você até me mostrou Eu fiz a reconstituição. fez a reconstituição do caso. Cara, o que aconteceu naquele dia? Eu não sei a data, eu ia falar que ela ia ficar bonitinho, né? Naquele não sei quanto de março, enfim, mas Putz, foi no começo do ano. Foi fevereiro de janeiro. 17, eu acho. O que aconteceu naquele dia no Pacaembu, Santos e Kenitra do Kenitra Marrocos. do Marrocos? O que aconteceu naqueles corredores ali? Cara, tem muita pergunta aqui hoje, nem vai dar tempo. Não, essa é basicamente a última, pra gente encerrar com chave de ouro, né? Eu não sei, de latão talvez. Essa história foi complicada. Era um amistoso contra o Kenitra do Marrocos no Pacaembu. Eu tinha acabado de ser efetivado no GER, assim. Eu fui efetivado em dezembro, acho que foi um dos primeiros, foi o primeiro jogo da temporada que a gente cobriu, não sei se teve algum na Vila antes. E o Santos jogou muito fácil, o time era horrível. Era uma questão de patrocinador, que o Santos tinha fechado amistoso com o Air Maroc, né? Pra apresentar os reforços também, né? Teve um negócio amistoso assim. de pré-temporada e tal. E o Santos toma um gol desse Kenitra e o Kenitra comemorou muito o gol, assim, parece. Já tava 5-0, né? Sabe quando tem um Brasil e Trinidad e Tobago e os caras fazem um gol e choram? Foi o que Panamá na aconte- Copa, né? Isso, A gente contra a comissão técnica do São Paulo ali. aquele gol do Arthur foi muito Gol comemorado. do Arthur. Agora vai dar, agora A vai dar. jogada foi minha, eu sou muito Nossa, bom. me ferrei naquele dia. O Gabriel se ferrou mais que a gente. Nossa, quebrou o tornozelo, meu Deus. Grande dia. Meu Deus. E aí os caras comemoraram muito. E aí eu lembro que eu vi o lance e falei, nossa, o Nogueira falhou, né? O zagueiro argentino. E eu lembro que eu tive até o cuidado de esperar o vídeo sair no próprio GE pra ver o replay. E falei, nossa, ele falhou mesmo, assim. Tipo, o cara tem 1,90m, tomou um gol de um cara de 1,70m, super longe, assim. Aí meu tweet eu lembro exatamente, assim. Gol do Kenitra. Marroquinos comemoram com um título, ponto. Nogueira falhou. Só. Acabou o jogo, nada aconteceu. De boa, tô na zona mista. Zona mista, pra quem não sabe, é o lugar onde são feitas as entrevistas, né, no pós-jogo. No Pacaembu tem zona mista, na Vila não tem. A imprensa fica posicionada, os jogadores passam para ir pro ônibus, que tem uma escada em espiral ali, no Pacaembu. O Nogueira começou a me ligar. Nunca tinha falado com ele. Começou a me ligar. Preciso falar com você, preciso falar. Cara, eu tô trabalhando, não dá. Passou por mim, não falou nada. Depois de uns 5 minutos, ele desceu na escada do Pacaembu e me chamou, assim. Fez sinal, pediu pro segurança me chamar. Cara, ele foi super educado. Super. Preciso falar com você, fez até uma mãozinha, assim. Eu falei, tá bom. Fui até ele e ele falou, calma aí, sobe aqui. E aí, tipo, esse sobe aqui, hoje, se alguém fala isso comigo, eu nunca vou subir. Mas na época, eu inexperiente que sou, pra mim era um sobe aqui normal. O sobe aqui dele era tirar a imagem da imprensa que tava gravando. Sim. E na troca do lance da escada ali, que era uma espiral, quando chega Igual na... daqui do estúdio, inclusive. Traumatizou um pouco Nossa, subir essa aqui hoje. escada aqui, meu Deus. Bateu uma Argentina aqui em cima. Pra você. A camisa. Putz! Aí Nossa, traumatizou. veio tudo aqui. E aí quando gira o lance da escada e não, a câmera não pode ver mais aqui e o ônibus tá aqui, a gente ficou no meio buraco negro Blind ali da spot escada. ali. O blind spot. E aí ele me pegou pelo colarinho, me colocou na parede e falou, a próxima vai ser muito pior.
você não sabe o que tá fazendo. Eu tô falando em espanhol com você porque eu sei que você entende. O que você fez não se faz, tô de olho em você, a próxima vai ser pior. Me tirou, assim. Mano, o cara é enorme, um armário, assim. Mano, eu travei. Foi uma frase no Twitter, né? Uma frase. frase. E eu não lembro se foram exatamente essas frases, mas foi um negócio. Eu lembro que o principal foi, a próxima vai ser pior. Tipo, não fale mais de mim, a próxima vai ser pior. E, meu, sabe quando você trava, que você não sabe nem o que tá acontecendo, assim? Porque, tipo, numa dessas eu falo, tira a mão do cara e fala, o que tá acontecendo? Não fiz nada. Tá, mas você travou. Eu tava numa boa, total, assim. Aí o cara me tirou, tipo, mano, ele me levantou, assim. Rente à parede. Aí me saiu e foi pro ônibus. E eu fiquei ali, mano. Tipo, de outra volta no meme, assim. Aí eu voltei pra zona mista pálido. Aí eu lembro que tinham 2 colegas lá, me perguntaram o que aconteceu. Eu falei, depois eu conto. Minha preocupação era, os jogadores estavam saindo e eu não tava pegando. Profissional que sou. O cara que não folga pra Não trabalhar. folga, imagina. Continuei trabalhando. Terminou, contei pra quem tinha me perguntado ali. E resumi a história e tal. Eu também não estava entendendo direito. E aí terminou, os jogadores foram embora. Eu lembro que os assessores não foram com o ônibus, ficaram os assessores do Santos na época. Eu contei pros 2. Aconteceu isso. Meu Deus, isso não pode acontecer. Caramba, desculpa, tal. Eu lembro que o motorista do GE estava no estacionamento. Entrei no ônibus, terminou a cobertura. Falei, tá, agora eu tenho que contar pro meu chefe o que aconteceu, né? Mano, uma calma eu tava, impressionante. Mandei no grupo, aconteceu isso, tal. Aí eles falam, gente, esse é caso de polícia, a gente vai ter que fazer boletim de ocorrência, vamos acionar o jurídico. Eu lembro que um chefe que não estava no grupo entrou no grupo na época e tal. Dia seguinte eu fiz um boletim de ocorrência virtual, que foi uma orientação do jurídico da época. Era um domingo. Fiz o boletim de ocorrência e aí o combinado foi, vamos tratar isso institucionalmente. Santos, TV Tribuna, que era afiliado onde era contratado, e Globo em São Paulo. A gente vai te posicionando, sua parte tá feita, não conta pra ninguém, né? Se precisar de alguma coisa a gente tá aqui e tal, beleza. E aí eu tava esperando que eles se resolvessem, né? E eu perguntando, meio que sem entender a situação, o Nogueira nunca mais falou comigo desde aquele dia. E aí começou segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, nada muito concreto. E aí eu contei pros meus amigos lá do CT da época o que aconteceu. Não, a gente precisa conversar, não pode, porque o que ele fez contigo ele vai fazer com a gente. A gente tá junto nessa. Eu lembro que a gente marcou uma reunião com o Modesto na época, na sala do Modesto, da presidência. Nós e os setoristas, assim. Sentamos com o Modesto e o Modesto não sabia. E aí eu fiquei bravo, porque eu contei pra assessoria. A assessoria tinha que ter falado com a presidência. Eles, mano, não fizeram nada com a história. Deu abafada no caso. Nada, a assessoria não fez nada. E conversei com o Modesto falou, meu Deus, caramba, que horrível, desculpa, esse cara, meu Deus, né? E aí o Modesto conversou comigo assim e falou, Lucas, o Santos jogava tipo na quinta-feira no Sul e domingo era tipo Chapecoense e Inter, era uma viagem dupla, não lembro. Apesar que era paulista na época, né? Eram 2 jogos no interior, assim, que os caras iam ficar entre um jogo e outro. Então, eles vão viajar, delegação, não sei o que lá, na segunda-feira eu vou conversar com eles, ele vai pedir desculpa publicamente pelo que ele fez, isso não existe, não sei o que lá. E eu fico combinado assim, conversei com a minha chefia, conversou com o jurídico, se ele pedir desculpa, tá bom? Tá bom, precisa ser coletiva de imprensa aberta? Não, não precisa. Se ele pedir pra mim, tá bom. Já era. Se ele chegasse na sala de imprensa e falou, Lucas, desculpa, na frente dos caras, a gente tinha morrido a história, morrido. Chegou segunda nada, terça nada, e aí veio o carnaval. E eu tava de folga no carnaval, eu fui pra a casa dos meus avós que fica em Itanhaém, Peruíbe, que não tem sinal de nada, assim, nada. Mano, desestressei, tava mal da história, né, ainda. Calma aí. Errei um ponto, a história é longa. Um pouco antes dessa viagem, vazou a história. Sim. Vazou a história. Eu lembro que um chefe meu tava ouvindo a Rádio Bandeirantes e o Capriotti esculachou o Santos. Assim. Meu Deus, que ridículo, esse silêncio do Santos, é conivente, isso é um crime, não sei o que lá. E aí meu chefe fala, Lucas, agora a gente não pode mais resolver institucionalmente, a gente vai ter que se posicionar. Fizeram uma nota de repúdio no próprio GE. E aí o Ivan Moré fala no GE na TV, naquela mesma manhã, assim. Então imagina, do nada... Saiu nota no GE, né? Eu lembro. Eu que escrevi a nota de repúdio. E aí o Ivan Moré fala no GE sobre o assunto e, imagina, a torcida inteira dividindo se era verdade ou não, a maioria achando que eu tava mentindo. Ficaram com a brincadeirinha, né? Vou chamar o Nogueira. Sempre foi. Então, fizeram meme e aí... Essa história repercutiu demais, falou, não, agora a gente vai ter que se posicionar de vez, vamos conversar, vamos posicionar o Santos, não sei o que lá, pum, chegou o carnaval. E eu esperando que acontecesse alguma coisa, meio que já desiludido da história, tentando não ser xingado nas redes.
Porque o zagueiro não, reforço quando chega no Santos, a torcida ama, assim, né? O Lucas Venuto era o cara que tinha que jogar no passado. Nossa, agora ele nem é relacionado com esporte, mas ele é o Venuto e tinha que jogar. A novidade é sempre... Novo Soteldo chegou pra fazer. A novidade é sempre o que mais importa. Fui pro carnaval, eu lembro que era no final de semana, tipo sexta, sábado e domingo, de folga, assim. E, sem sinal nenhum. Fui na sexta. Domingo à noite eu tô voltando na estrada, eu ligo meu celular, cara. Pronto. O Nogueira tinha feito uma nota oficial nas redes dele, dizendo que eu tava mentindo e que ia me processar. Nossa. Ele virou a história. E, foram nas redes sociais da minha mãe, da Gabi, minha namorada. Eu tive que trocar meus perfis na época, travei meu Twitter, troquei meu Facebook, enfim. Cara, a torcida já tinha mais ou menos comprado a história do cara, que o Musset devia estar inventando. Quando o cara meteu uma nota oficial dizendo que ia me processar, que estava sendo prejudicado por interesses sórdidos, não sei o que lá, nossa, ferrou. Agora, mano, sério, meu celular tava gente pedindo entrevista, sabe? Tipo, eles queriam repercutir a história. E a pior coisa quando o jornalista vira notícia, horrível. né? Terrível. E de sexta a domingo, meio que virou uma série de notícias, assim, em alguns sites. Tipo, Nogueira posta e depois foram pegar a nota oficial do Santos, sabe? Tipo, eu virei personagem no bagulho, nada a ver. E depois que essa história repercutiu dessa forma, como o Nogueira se posicionou, meio que o Santos comprou a história do cara, né? E o Nogueira é agenciado pelo empresário que era super próximo ao Modesto. Prefiro não citar o nome aqui. Mas enfim, o cara era diretor de futebol do Santos na prática, rescindir esse contrato daria um puta de um problema de 5 anos de contrato. Então meio que ficou a história dele contra a minha. O processo não foi pra frente, porque me perguntaram nesse interim se eu queria fazer um processo de verdade, tipo uma queixa-crime, né? Eu tinha feito só o BO pra me assegurar. Vamos pra frente? O que você acha? Eu falei, não preciso, não quero e tal. Aí o Nogueira foi e virou a história. E aí eu virei o vilão do negócio. Desde então eu sofro com essa piada. E aquilo, não sei se a gente tá com tempo ainda, tá? Falei muito já. Não, estamos acabando já, mas é a última pergunta, mas vai falando, ó. O Felipe falou que pode ir, a gente pode ir. Porque essa história... Você que é o produtor. Eu que vou dar cara pra ele. Então tá suave. Essa conclusão é importante porque isso me causou um problema muito grande na carreira, porque como a gente fala de Globo, sim. A Globo não é Globoesporte.com/Santos ou TV Tribuna, a Globo é a Globo. E a partir do momento que o Nogueira se defende publicamente e fala que eu sou mentiroso, o elenco tá com ele. Então eu virei o cara, tipo, a persona não grata no CT do elenco. Porque os caras são corporativistas. Se alguém faz alguma coisa com o Kaique ou com você, eu vou defender vocês. Então, a Globo tinha alguma pauta e se falava muito sobre sinergia na época. Se a TV faz uma matéria, o site tem que ir junto. Então foi em várias. Então, tipo, a Globo marcava uma pauta, o Santos perguntava. O Santos não, os assessores ou os jogadores. O Musset vai? Vai, então a gente não vai fazer. Então, tipo, esse meu problema começou a prejudicar a produção da Globo. E o Santos estava num bom momento técnico ali, né? Tinha uma novidade, o Santos tinha feito um bom ano anterior, tal, com o Dorival. Então aquilo começou a prejudicar a relação Globo-Santos. Foi um bagulho que extrapolou muito. Então, aí depois começa aqueles papos tipo, como o clima tá ruim, se você puder ficar em casa um tempo, vai um dia, não vai no outro. É a pior coisa isso aí. Pior coisa. Te colocaram no banco, né? Então, e aí, tipo, isso criou uma raiva em mim, não só com esse assessor em específico do Santos, eu não quero falar nomes, mas eles sabem quem é. Tem 2. Um da época é meu amigo até hoje, eu vi ele ontem. O outro é o cara que não contou pro presidente, né, o que aconteceu. E esse cara disse até hoje que eu menti na época. Então a minha relação com esse cara era de rival completo, assim, no dia a dia do CT. E isso foi criando uma raiva em mim, que qualquer coisa que esse assessor fizesse de errado eu queria. Então eu comecei a pegar muita raiva dos jogadores que estavam com o Nogueira. Então sabe quando você começa a pesar na tinta, que foi criando um trauma na minha vida, assim, de negócio que... E claro, eu acabo dando alguns motivos. Tipo, puta, Lucas, essa matéria não precisava dar, esse tweet foi desnecessário, essa briga aqui não precisava. Sabe, eu era o cara que, por exemplo, a coletiva atrasou 20 minutos. Sabe, um bagulho que, pô, você tá no dia a dia com o não precisa, você sabe que a culpa não é do assessor. Sabe, foi criando uma relação ruim, um clima ruim pra mim. E aí, além dessa questão dos jogadores, dirigente já tava brava, era presidente emitindo nota pra empresa dizendo que o Lucas tava não sei o que lá. Então o clima pra mim tava pesado ali. E aí eles esperaram terminar a temporada e me demitiram em janeiro. E a alegação foi essa, institucionalmente não dá mais pra você ser nosso setorista. Meio que o caso Nogueira me comprometeu também demais. Foi uma puta sacanagem também dos caras. Então, mas hoje depois de muito tempo eu até consigo entender. Que eu poderia... Mas você não chegou a processar pra valer mesmo? Não. Por calúnia? Nada. Nossa, eu devia ter processado. Porque ia ser a palavra de um contra do outro no fim, né? Não então, na época eu tinha uma prova. Isso que me deixa receoso. Assim, o empresário, esse cara que eu citei, me mandou um áudio pedindo desculpa.
Putz. Conversei com um cara, ele sabe que fez merda e tal. E eu tinha esse áudio. Só que naquele momento do vácuo entre o Santos se posicionar ou não, todos os xingamentos que eu tinha lido antes mesmo do Nogueira se posicionar, eu falei, mano, imagina seu processo, se vira notícia do processo, eu indo no tribunal com esse cara, eu molecaço. Primeiro ano de efetivado, eu tava no segundo mês de Série T, tá ligado? Eu falei, puta, não vou. Podia ir. Se eu tivesse falado na época pra TV, falou, vamos, eles iam comigo. Mas foi uma decisão, eles falaram, cara, não sei se precisa, eu falei, não, vamos. Só que isso foi gerando um desgaste, mano, a gente tá falando de fevereiro, março, eu fui demitido em janeiro do outro ano. Sim. O dia a dia ficou terrível. Quase. Qualquer coisa que eu fizesse errado, não era nem errado, era tipo uma crítica qualquer, uma materinha assim, o clima era muito ruim, os moleques sabem, daí teve o Levir Cup depois, os caras rirem, o Zeca me dá bolada, o Lucas Lima me dá bronca, sabe? O clima era muito hostil pra mim no CT. Só as feras também, hein? Só as feras. Zeca, só Lucas os craques, Lima, né? Só os craques. O Lucas Lima que hoje tá no Barcelona brilhando. Ah, não, confundi aqui. Não, cadê o Nogueira? Onde é que tá? Nossa. Treinando Jogador afastado, tem contrato lá até sei lá jogador quando. afastado. Não xinga não, senão você vai tomar uma imprensa na Vem. parede. Eu ia perguntar isso. E hoje em dia, tu faria o quê? Cara, mano, eu não juro, subiria eu fico escada. com raiva. Eu ficaria nas câmeras. Testemunha. Cara, eu fico com raiva só de escutar, mano. É horrível. Não sei, na hora... É horrível, cara. Não, eu acho que, primeiramente, eu não teria subido a escada, e se ele tivesse feito isso num local que não tivesse câmera, eu teria tentado argumentar, tirar da mão dele. Então, não faria. E eu acho que, se fosse naquele momento, eu teria pedido pra gente ir até o fim, não tentado resolver na escama. Tipo, o Lucas não falar com ninguém. Não, o bagulho aconteceu, qualquer um iria pro Twitter fazer. Eu tinha que me antecipar o caso, não esperar vazar. Sim. Parecia que eu tava, sabe, que eu tava mentindo. Aí você Por que eu esperei? se você esperar. Pô, o bagulho foi semana passada, por que você falou hoje? O bagulho já começou errado. Se fosse hoje, eu já ia pras redes, avisaria meu chefe, ia no meu story no Instagram e falava, Nogueira tá no Pacaembu mesmo, sabe? Isso é um negócio também que é muito problema no Brasil, hein? Não só no seu caso, mas a culpa é da vítima. Exatamente. Total. E eu fui, porque, tudo bem, o Nogueira, ele foi prejudicado porque tecnicamente ele não agrada os técnicos. Mas ele é ruim, ué. Então, eu fui prejudicado porque o que ele fez comigo me prejudicou no dia a dia do clube ali, depois dessa nota oficial que ele fez. O Nogueira, ele já seria prejudicado porque não joga, ele é afastado hoje, não tem nada a ver comigo, eu não prejudiquei o cara. O talento dele ia mostrar, né? O que merecia. E pra mim foi complicado, porque ter uma demissão numa carteira de trabalho é osso, e você sabe que como eu trabalho, que se fosse só pelo âmbito profissional, isso certamente não ocorreria. Sim. E aí eu passo mais um ano de fila na Gazeta antes de ser efetivado, já formado, meio que na dúvida se eu tava fazendo isso, eu quase fui trampar com política, assim, sabe? Tipo, podia não ser mais setorista hoje por causa desse cara. Mas, mano, hoje eu penso, eu falo, putz, não sei se eu faria muita coisa diferente, assim, mas eu sei que ele tá muito mais ferrado que eu. Acho que o resumo é esse, ele pode ganhar mais dinheiro que eu, mas o cara tá treinando meio-dia no calor. Mas profissionalmente, cada um em seu âmbito, você é muito melhor. Não, ele tá treinando meio-dia no calor do CT lá, então, tipo, o cara não consegue nem completar um treino profissional. Então, e eu me reergui na carreira, talvez, mesmo que se não fosse Nogueira, não durasse tanto tempo na empresa pela forma que foi, até para essa questão de rejeição de torcida, às vezes aquilo poderia virar uma bola de neve, eu saísse por outros motivos, vai saber. Mas enfim, acho que, como eu falei do meu curso de computação lá em Bauru, que foi aprendizado, acho que essa questão toda também foi. Se acontecer alguma coisa parecida, eu já sei como fazer. Eu acho que na hora todo mundo ia travar mesmo. A gente fala, na hora batia, não ia bater. Não ia. Até porque o cara é enorme. Depois fica pensando, subir a cabeça. Aquele negócio, você vai tomar banho e você fala, nossa, eu lembro que eu desci a serra, porque a princípio eu tava combinando o que eu ia fazer com a minha chefia. Depois o sinal cai na serra, né? Então, tipo, tu fica 20 minutos, meia hora sem internet, sem nada pra fazer, tu fica pensando, nossa, mano, não falei uma palavra. Eu não falei um A. Sabe, eu não falei tipo, cara, não falei nada. Eu só fui ameaçado e agredido, que eu acho que a ameaça é pior que a agressão. Sim. Porque essa questão do colarinho e tal. Mas a questão da ameaça da próxima vai ser pior, esse é o problema. Que foi até o título da nota de repúdio, né? Que repórter é ameaçado. Que essa questão, o cara não pode ser ameaçado por trampar, não fiz nada. Eu falei que ele falhou. E ele falhou, ponto. E mesmo que não tivesse falhado, o cara não tem que fazer isso. Não, a gente vê muita gente pesando na caneta, mesmo assim, o cara pode falar, esse jogador não merece vestir a camisa do Santos. Ele não precisa ser ameaçado por causa disso. Opinião é opinião. Então, tem cada gente dando cada opinião bosta por aí, com a opinião certa ainda. Não, mas se tu quiser chegar no jornalista lá e falar, te acho um jornalista merda. Tá bom, fazer o quê? Você acha?
Paciência, cara. E eu fiquei esperando esse pedido de desculpa que depois virou o contrário. Esse foi o problema. Eu acho que foi tudo meio arquitetado. Eu acho que aí que tinha que ter ido pro processo mesmo, porque agora, prova que não foi. E eu tinha esse áudio, eu poderia ter ido, mas aí... Não tem mais? Não tem mais. Ah, minha cunhada é advogada. Já ia no processo. Mas acho que o processo tem até 2 anos pra 5. processar. Mas imagina, cara. Ele imagina depois de 5. Imagina 2 dias com esse negócio repercutindo e offline. Nossa. Como Ah, foi, isso cara? que é pior, né? Também, Tipo, parecia muito que eu tava concordando, É, que eu tinha mentido, mano. Eu não fiz um tweet, eu sumi. Porque não tinha sinal. Porque não tinha sinal, Exato, tá ligado? Era carnaval, eu tava de pra boa. dar errado, né? Eu tava de boa. Deu tudo muito errado, muito errado. O cara não sabia que eu tava sem sinal, óbvio, mas a estratégia do cara acabou dando muito certo. E até hoje muita gente acha que eu menti. Não sei por que eu teria mentido, qual a intenção de mentir, mas... Deixa quieto. Você travou isso aqui. Estamos fazendo propaganda pro programa do Alex Furtuoso. Que tem aqui excelente no programa. Não é nosso, mas tá aí. Deu erro ali. Tudo bem, tá tudo bem. Queria fazer uma Furtuoso pergunta pra é ele, só pra parceiro. encerrar, já que a gente tá com o tempo... Tá, mas antes de você fazer as perguntas, Fala, né? na zaga, Mussete ou Nogueira? Mussete. Também acho. Mussete. Caramba, Preparo físico tá faltando, mas chega lá. Quarentena, né? É. É o que eu falo mais pra ele, o que eu mais invejo do setorismo é essa partidinha aí com a comissão. Caramba, eu queria tanto jogar uma partidinha assim com a Caraca, comissão. esse Pô, ano eu não- joguei no passado, fiquei mó feliz. Esse então. ano não vai ter, né? Ah, não, agora não. É. A última a gente nem precisa falar, né, Kaique? O que? O do O último do passado? São Paulo lá não, Foi né? 3x2, não foi 3x2? Foi. Não foi 12-2 que tu me Nossa, falou? o que eu apanhei, bicho. Não fala essas coisas aí não. O que eu ouvido não. apanhei, bicho. Meu Deus do céu. Os Assim, caras mas, descontam cara, é assim- tudo. É assim que é bom jogar. Eu gosto de jogar assim. É, mano, Se o cara bate, você mas devolve. quando Aí você- se reclamar, Então, ó, mas quando você tem a aí- mínima chance de ganhar, é legal. Ah, Quando tava 5x0 tu tá apanhando, o que você tá fazendo lá? Eu dei umas batidinhas também, né? A gente vai acumulando aquelas coisas durante o ano, né? Aqueles argentinos lá, Não. né? Pô, tem Meu os joelho. caras, pô, tem os caras. O Gabriel Mas o- joga bem, o Gabriel sabe jogar. Ah, que o esse Gabriel- machucou, o Gabriel- né? Quer me trazer um primeiro 2 tempo? minutos de jogo, comecei no banco, falei, vou entrar no segundo tempo, vou correr pra caramba. 2 minutos o cara vai e quebra a perna. Eu falei, vou ter que jogar agora. Nossa, e o barulho. Eu nunca esqueci Foi, o foi. estalo do... Eu tava longe, eu consegui Eu ouvir. nunca esqueci o barulho do estalo do tornozelo dele. Foi horrível. É, um abraço pro Gabriel, a gente quer Nosso você aqui amigo. logo. O contra do Cuca foi da hora. Tu não tava, mas foi, não sei se foi 11-10 ou 10-9 pra comissão do Cuca. E eles terminaram o jogo arbitrariamente, assim. Uma puta reação. Tamo na Tá frente. escurecendo Acabou. um sol no CT, velho. Cara, maior reação, o Cuca cansou. O Cuca joga demais. Joga demais. Meu Deus do céu. Ah, e jogador, né? E as Se não fotos jogar, ficaram legais, né? né? Só dividindo cabeça, o Gabriel... Eu Sim, com o essa é Cuca verdade. aqui em mim, aqui, ó. O nosso goleiro foi o Renatinho. Caramba. Eu marquei o chulapa aquele dia. Aí é embaçado. Meu filho. pai ficou louco. Nossa, o Esse chulapa é o bate. cara viu? que tu tem que afinar. O seu Nossa, isso chulapa, aí, tá maluco? joga, meu amigo. Faz o pivô tranquilo. No ano passado eu me senti meio mal, na primeira que eu fui tentar tirar do Edinho, ele deu uma lisa em mim, eu falei, ué, não vou jogar, vou correr de boa aqui. Mano, o bicho é forte, viu? É, Nossa, velho. E o Sampaoli não jogou, nem isso ele fez. nem isso. Tá bom. Mais alguma coisa? Eu ia perguntar pra ele, como é que é? Você falou da Gabi aí, que vocês são setoristas e tal. O Felipe fez o joinha aqui, pode? Não, que ele falou que tava travado. Ah, ele não, falou tá que bom. voltou Só aqui. pra Ah, saber boa. por causa da Temos que hora. dar o microfone pro Felipe falar com a gente também aqui. Tinha que ter uma câmera pra mostrar ele também. Você consegue falar daí? Ah, tá. Como é que é isso? Tipo, pô, vocês são um casal, não sei há quanto tempo, mas já são setoristas há bastante tempo os dois também, né? Como é que é isso? Vocês veem, tipo, como concorrência e tal? Porque são, né, no fim das Total. contas, mas como é que funciona isso? Cara, a gente namora primeiro há 8 anos e pouco, 8 anos e meio em dezembro agora. E ela deve ser setorista desde 2017, eu acho. Foi 17. 17, Porque né? eu lembro que me chamaram pra concorrer quando ela entrou. O Russell do lance me chamou pra fazer a Foi. concorrência, só que eu tinha acabado de entrar na tribuna. Aí eu falei, putz, eu comecei ontem na O tribuna. Russell não gosta de consigo. tu. Eu lembro que teve uma festa de despedida do Bruno Gilfrida, que agora voltou pro Santos, ele tava indo pro Rio. E eu levei a Gabi como estudante de jornalismo, assim, nada pensando em qualquer coisa, assim. Fomos pra despedida, estamos bebendo um pouco, assim, o Russell falou, pô, tô precisando de um estagiário. Gabi, tu não pensa em participar do processo do lance? Aí a Gabi falou, não gosto de futebol. Não Que conheço. curioso, né? Não gosto de futebol, não conheço. Mas o Russell falou, você não precisa conhecer, você precisa saber de jornalismo. Escrever eu sei que você sabe porque eu te acompanho nas redes e tal. O dia a dia eu te ensino. Eu lembro que tinha um exemplo da época que era muito bom, a Kalin Cachuta, que agora tá no Auto Esporte da Globo. Ela era setorista da Band, né? Vivia no CT. E teve um dia que o Lucas Lima tava treinando muito mal. Muito mal, muito mal. E o Lucas Lima tava realmente com a cabeça baixa no treino. O Lucas Lima sempre jogou de cabeça levantada pra dar os passes, né? E o Lucas Lima horrível, errando tudo. E a Kalinka chegou pra gente e falou, nossa, o Lucas Lima tá triste hoje. Sabe, um comentário que passou assim.
E chegou na coletiva, a Kalinka perguntou pro Dorival. Aí o Dorival falou, o Lucas Lima tá mal, tem problema familiar, a gente tá vendo sobre a questão da depressão. O irmão dele tem problema, né? Então, tipo, a notícia da semana foi a Kalinka que percebeu que o cara tava triste e era realmente uma questão de doença, né? Era um estado do cara, assim, não era só porque ele tava desanimado. Aí o Russo falou, pô, a mulher às vezes tem uma visão que a gente não tem da coisa. A gente quer saber se o chute foi bom ou não. A mulher pode ter uma visão diferente da coisa. O dia a dia eu te ensino o que é notícia ou não, que te ensina a ligar, apurar os contatos. Aí a Gabi entrou no processo seletivo, foi bem, o Kaique não pôde entrar, aí a Gabi entrou. E no dia a dia, no começo era mais complicado, porque como a Gabi não tinha base do futebol em si, ela recorria muito a mim. Assim, se eu não fosse jornalista, ela recorreria também, porque eu sempre gostei. Só que eu cheguei no momento que eu falei, Gabi, você não pode perguntar as coisas pra mim, você tem que perguntar pro Russell. Se eu discordar do Russell, mano, ele que vai subir a matéria com você, né? Sim. Então, tipo, chegou um momento que a gente parou de conversar de trampo. Claro que tem alguns momentos que a gente tá vendo uma série na Netflix, ela atende o telefone e fala, meu Deus, ele levanta. Aí tu fica, cacete, o que ela tá falando? Opa! É osso, né? É osso. Teve um dia que a gente discutiu porque ela fez um título igual ao meu, exatamente igual, e eu jurava que ela tinha olhado minha tela, ela jurava que não, uma briga boba, e a partir daí a gente falou, a gente não pode discutir por causa de trampo, isso tem que unir a gente tá junto sempre e tal. Todo dia a gente tava se vendo, imagina se a gente brigasse por trampo toda hora. E eles sabem, a gente se lida mal bem. Uma vez ou outra que tem alguma coisinha. Quando desliga seu computador, gostou no meio da nota. Nossa, velho. Nem foi isso. Quando eu fiz minhas gavetas todas, minha lista, ela foi... Vamos comer, pum, abaixou meu computador, assim. Nossa, que ódio. Que ódio. Mas enfim, hoje a gente lida muito melhor do que antes. Acho que é uma questão de tempo, cada mês foi melhorando. Ela aprendeu demais, evoluiu muito, assim. O Kaique conhece, logo mais ela vai estar num emprego diferente. Ela vai estar aqui também conversando com a gente, Ela vai anunciar um trampo diferente, vai ser mais concorrente ainda do que eu. Mas, cara, é muito tranquilo porque a gente se ajuda na medida do possível. E o que a gente conversa cara, o de apuração você não me conta. Não me conta. Mas hoje eu tô de folga, por exemplo, se ela tiver alguma dúvida e quiser, o que você acha disso? Beleza. O problema é tipo, fulano te ligou? Por que você tá me perguntando isso? Se tivesse me ligado, agora eu vou ter que dar junto com você, a gente vai ter que combinar horário. A concorrência vai achar que eu tô ajudando você, ou que você tá me ajudando. Manter o profissionalismo, né? Então, aí chegou um momento que de apuração a gente não conversa, cada um vai pra um canto e já era. E tem alguns casos de tipo, que não é apuração, que não é a coisa mais importante, do dia a dia, de uma matéria, o que você acha disso, essa entrevista e tal, que a gente consegue conversar assim como uma conversa com o Kaique, direto. Mas é bem mais tranquilo do que já foi antes, assim, é um negócio muito tenso, deve ser poucas pessoas que vivem isso, né? Setoristas, acho que só nós, talvez de outras áreas, com certeza, né? Mas ser concorrente direto assim direto curioso, no dia a dia é curioso, porque a gente sabe como é a rotina do CT. Tem horas que tipo, a gente conversa muito, do nada o cara para de falar, tu sabe que ele vai dar alguma coisa, sabe? Tu sabe, a mão coça, vai falar, Gabi, o que você vai dar, sabe? Mas não pode, porque se misturar as coisas complica demais. E às vezes tem aquelas desculpas ruins, né? O Arthur, uma vez a gente tava na porta do CT, a gente ia almoçar depois do treino. Aí ele falou, não, eu tenho que buscar um não sei o que no canal 3, daqui a pouco eu volto. Aí deu meia hora, deu o furo de que a Cristiane ia assinar com o Santos. Eu falei, que filho da... Foi gravar a Cristiane, né? Gravar ainda, Não, tem que buscar, buscar o quê, Arthur? Você não sabia nem o que falar. Aí ele foi pegar o Uber, foi pro outro lado. Eu falei, o que tá acontecendo? Nem desconfiei, né? Depois ele... E a gente, a nossa relação no CT é muito boa. Eu não sei se é assim em outros clubes. A gente, mano, a gente é muito amigo. Não tem um que não é amigo lá. Então, mano, a gente tá trocando ideia aqui. Um cara levantou e saiu do nada. Não foi almoçar, mano. A gente já sabe, velho. A gente já sabe. Eu sempre vou nos bagulho. Não, o Mussetti não vai hoje. Vai almoçar em casa. Cacete que vai almoçar em casa. Já sabe. Tu fica olhando o Twitter dele que sabe que vai sair alguma coisa. Exclusivo como presidente, né? Tipo, alguma coisa vai rolar. O cara tá lá no canto, né? Tá falando com quem? Outra mulher, não é furo não. Não, o pior é quando acontece a situação, eu já passei, agora já não sou, agora eu tô meio que me desvencilhando um pouco do setorismo, mas é que a gente tá do lado do Mussetti, ele dá um furo do nosso lado. Conversa de pau, a gente falando de besteira lá, ele, não, rapidinho, não é furo. Dá uma certa raiva. O Russo, que a gente citou, o Russo é assessor do Corinthians hoje, né? O Russo me dava uma raiva, cara. A gente é muito amigo, era mais, né? Quando ele tava mais próximo, a gente conversava mais. O Russo chegava pra mim com cara de pau, eu trabalho demais, eu sou muito workaholic, assim, e eu sou muito ansioso com as coisas. Tipo, quando tá rolando uma novela, cara, minha vida é aquilo, eu não vou fazer outra coisa, sabe? Então o Russo chegava pra mim, eu ainda começando, eu chegava, Lucas, acorda cedo, viu? Eu falei, por quê? Minha matéria das 6, cara, bombástico. Eu não acordava às 6? E não era, e não era um bagulho muito ruim? Era só E aí tinha vez que ele não falava nada, eu acordava às 10, 4 horas de furo nas costas já.
Nossa, ele sabia como eu era, ele me zoava, velho, ele me zoava. Calma aí, modesto, ainda tem dia assim. Mas ele fingia uma puta ligação de uns 10 minutos. Não era nada, velho, não era nada, muito bom. Não, achei legal. Inclusive essa relação, só pra gente vamos terminar, a gente nunca tá terminando. Felipe, não fica bravo com a gente, tá? Você também tem compromisso, né? Daqui a pouco a gente já encerra. Não, tá de boa. A noite é uma criança. Mas uma coisa que eu acho interessante na relação que você fala que a gente tem uma relação de setores muito boa, a galera ali. Sabe que tem muita gente que critica isso? Sim. Eu já ouvi muita gente, tenho amigos próximos falando, não, eu ainda publiquei a artezinha lá, pô, você vai entrevistar o Musetti, que não sei o que. Eu falei, pô, mas o cara é legal. O cara, como profissional, ele é tão bom que ele dá raiva na gente. Mas tem gente que acha que, tipo, não, ele cria um monopólio. Não existe isso. Eu fico, tá, Nossa, eu ouço, velho. eu acho bizarro esse tipo de coisa, porque acho que a gente tem que valorizar a relação que o pessoal tem no CT. Porque é muito legal a gente chegar lá, cantar, brincar, fazer... Porque, pô, sabe como que é o CT de manhã, o pessoal Nossa, cantando. velho, pagodão, 9 da manhã, velho. chegar cada um no seu computador e ficar quietinho. Eu acho Imagina. bizarro. E assim, eu já ouvi de outros repórteres de que, pô, é muito legal ir pro CT. Os caras descem a serra às 6 da manhã e falam, puta, no CT vai ser legal, vai ser divertido, a molecada, gente Sim, boa. sim. Você chega no CT do Corinthians, às vezes, mano, termina uma coletiva, cada um vai pra um canto, que o CT é grande. Os caras andam de carrinho de golfe no CT do Corinthians, velho. No CT tem a nossa salinha lá que não cabe minha perna, mano. A gente tá do lado, a gente não tem que disfarçar. Se a relação for ruim ali, é horrível. E tipo, nós somos poucos. As nossas causas, entre aspas, a gente combina e consegue fazer. Não tá falando de 30, 40. Então se a gente tem uma argumentação pra dar, a gente se junta e fala, concordamos? Concordamos, a gente chega a nós. O setorismo tá reclamando disso, sabe? Tipo, a gente sempre fez isso. Quando eu comecei, lá em 2013, meu, tinha muita gente grande, assim, porque tinha jornais, tinha um monte de rádio. Hoje em dia não tem nada, velho. Quantas coletivas Depois a que gente chegou o Santos TV, o pessoal parou de vir com frequência, mano. porque o Santos vai demorar 10 minutos de treino, a gente vai filmar, descer pra filmar 10 Quantas minutos. vezes 3, 4, 5 pessoas na coletiva, nós? Ah, Direto, cara. Direto. Teve A gente tem que coletiva fazer que- pergunta pra enrolar, sabe? ano passado tinha coletiva, acho que teve coletiva que eu fui, que tava eu e mais 2 pessoas. sabadão, no CT, né? Dias assim. Ou É quando não assim. tinha coletiva, que é só eu. Eu cheguei sozinho pro CT ano passado. Mano, e os caras falam de monopólio, mano, eu ajudo todo mundo que entra lá. Assim como me ajudaram quando eu entrei, sabe? Tipo, o Kaique quando entrou, o Éder quando vamos almoçar, vamos jogar bola, vamos. Porque, meu, se tiver uma pessoa ali que não tá na mesma vibe, já caga, mano. Porque a gente tem papos ali de qualquer coisa, a gente fala de tudo ali. Se tiver uma pessoa que tá ouvindo e passando pra frente, ou jogando contra, ou enfim, já vai mudar nosso CT inteiro. A gente tá falando, imagina, uma sala aqui, 10 pessoas, tem 9 trocando ideia, um tá quieto ali falando, vamos conversar. O cara acabou com a nossa manhã, velho. Tem que ser nosso amigo. Claro, uns são mais amigos, outros são Outros são menos, mais distantes, óbvio. pra não ter nenhum pilantra ali, né? Não é, tá todo mundo trampando. Sim. E cara, toda vez que tem algum atendimento à imprensa, a gente não volta pra casa sem fazer alguma coisa, mano. Que agora, óbvio, da pandemia. Mas pode ser no posto ali do lado, tomar um suco, tá ligado? Ou gastar almoçar. muito dinheiro numa hamburgueria e se arrepender amargamente depois. O cara que pega 2 hambúrgueres, aí é complicado. Ah, fome. Mas tipo, já que a gente tá lá, pô, não vamos voltar pra casa rápido, tá ligado? Porque a gente é amigo, imagina, tá com teus brother trabalhando. Então, é claro que o pessoal reclama, tem repórter que fala, um dá crédito pro outro toda hora, não tem que dar crédito pro um site. Mano, quando Eu for já contigo vi tu vai sobre reclamar, isso, velho. Sobre isso eu já vi muitas coisas que, né? Quando for contigo tu vai reclamar, se tu der e o outro não der, tu vai reclamar, mano. Aí imagina se ninguém dá crédito pra ninguém. Vira Como festa. ia ser o dia a dia, Aí mano? também é do caráter do cara. Eu já te xinguei muito, assim, falei, puta, filho da puta, não dá crédito pra ele, eu vou ouvir um monte da chefia que vai reclamar que eu vou dar crédito. Mas é o certo a ser feito. Então, e eu dou. Dá, sim. E eu dou. E quando chega alguém novo, a gente tenta sentar, conversar, auxiliar. Tem uma colega que começou há pouco tempo, que, meu, eu acho muito da hora quando alguém começa num ambiente novo, e, meu, o cara tá solto como se tivesse há anos lá, sabe? Eu acho da hora. Tem gente que tem essa coragem ou não timidez que eu tive. Mano, eu fiquei 2, 3 meses quieto. O Kaique já sempre foi mais extrovertido. Mas essa sentou na primeira fileira, na primeira semana, queria o microfone, tirando umas dúvidas meio nada a ver alto, sabe? Eu cheguei pra ela e falei, pô, não tem nenhuma regra, mas geralmente senta na primeira fileira quem tá fazendo ao vivo, ou quem tá com rádio, ou quem tá lá mais Tô tempo. decupando. Calma, né? Vai Tá com decupando. calma, né? Se você tiver alguma dúvida, porque tipo, era uma dúvida boba, tipo, perguntou quem tava na coletiva, assim. Tipo, e tem alguma dúvida, não pergunta alto, porque a gente pode entender que você tá começando agora, mas esses 5, 6 que desceram a serra, se te olhar daqui a 5 anos, você vai ser a menina que não sabia quem tava na coletiva. Então pergunta no privado pro assessor, não se expõe desse jeito, sabe? Nossa, obrigado, ninguém nunca me falou isso. Às vezes uma conversa já muda e no dia seguinte já veio com uma postura diferente, talvez. Então, Inclusive esse negócio de dar crédito eu aprendi da pior forma. Eu lembro que antes do Santos e Palmeiras eu tinha acabado de começar no GE, o Gabriel tava de férias
E aí eu tava fiz um monte de matéria, foi um dia cansativo, era pré-jogo, eu ia pra São Paulo no dia seguinte, cobri o jogo. Fui fazer a escalação, aí a gente conversou sobre isso, a gente veio conversar, eu dei a mesma que você sem dar crédito. Sim. E era uma escalação diferente, era um bagulho mesmo. Eu tinha ouvido falar isso também, mas foi um negócio muito mais assim, eu falei, vou confiar porque eu li no dele. Mas eu não dei porque eu fiz o texto na hora ali, não foi nem de má fé. Aí você me chamou, fiquei muito tristão, Tu me falou, ele me mandava áudio, mano. Pô, me desculpa, tu me desculpou mesmo. No dia seguinte eu cheguei lá, não, você não tá bravo comigo, né? Abraçou, porque é uma coisa que acontece, até com a gente experiente, a gente tem que entender que é uma coisa normal. Mas é uma coisa que, e o pessoal critica de dar crédito, tem que dar. Não tem, eu acho que tem. O cara tem um puto esforço pra ir lá. Eu acho que tem. E quando você, por exemplo, eu publiquei um negócio que o Kaique tá vendo, que o Kaique já sabia o que tava escrevendo, o Kaique é meu amigo pra me chamar e falou, já sabia. E eu vou confiar que ele já sabia, não precisa me dar crédito nesse caso. Mas quando alguém dá um bagulho que tu não faz a menor ideia, e tu muda a tua rotina, o teu momento pra dar porque o outro conseguiu, aí é crédito, pô. Aí é crédito. Se eu tô aqui com você, se eu tivesse... aconteceu quando o Evandro chegou, eu falei, acho que foi do Evandro, não foi? Quando ele chegou, que você deu, acho que minutos antes, eu falei, mano, tava aqui e tal. Foi, demorou, mano. Eu falei, beleza. É isso. Tipo, se eu estivesse trabalhando agora, eu tô com vocês aqui, me mandando aqui, o Marcos Leonardo vai ser titular amanhã, por exemplo. E aí eu vou no Twitter e vi que o cara deu. Mano, eu soube aqui sem ler ninguém, eu tava com vocês. Eu podia chamar o cara e falar, pô, o cara me mandou aqui, eu não tinha visto, velho. Eu tenho a liberdade pra chegar no cara e falar, não vou te dar crédito dessa vez, e o cara vai acreditar, porque eu já dei crédito várias vezes. Mas a imprensa de lá, que tem uma concorrência muito maior e não tem essa amizade geralmente entre os caras, acha que, meu Deus, o Musset, pode achar, né? Não todo mundo, óbvio. Mas pode achar que, nossa, o Musset domina os caras. Os caras só são amigos do Musset e se dão crédito. Pô, nada a ver, nada a ver. Cara, acho que o Cadimbeiros mais longo da história. Da curta história. Da curta história, mas... Cara, obrigado por aceitar o convite, por participar desse papo super legal, que ainda a gente queria falar muita coisa ainda. A gente espera que você volte em breve. Volto, certeza. E obrigado mesmo por participar. Imagina, mano, tava com saudade de você, é sempre bom conversar. Conheci o Edu também. Felipe lá com o excesso de ter que pagar hora extra pra ele depois. Tem. Ou um suquinho tchau, pelo menos. É verdade, eu vou no horário ali porque... Mas foi muito bom conversar. Eu nunca tinha falado do caso do Nogueira dessa forma. A gente pode fazer o corte exclusivo lá. Corte exclusivo, com certeza pode. Vai dar like, né? Vai dar like. Pode fazer. Nossa, é verdade. A gente tinha pensado por ser mesmo... É sempre bom. Você nunca tinha falado por assim? Nunca, mano. Pô, que legal. Nunca. Que honra pra gente ter ouvir essa história em eu nunca tive... Acho que não é uma questão de estar confortável pra falar e de não ter oportunidade também. E é muito legal porque eu lembro que quando eu tava começando eu queria ouvir os caras que eu gostava trabalhando falar, né? Então hoje eu posso falar, pode ter gente que tá vendo e fala, nossa, verdade, posso fazer jornalismo, eu posso fazer isso que ele falou e tal, então é da hora. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer jornalismo ou estiver fazendo, pode me chamar, as redes estão abertas e é isso. É isso. Vamos falar dos patrocinadores para encerrar? Vamos. Para poder, enfim, acabar esse programa, que foi muito legal, tô feliz com o resultado. Abraço ao pessoal que assistiu também na Boc News TV no YouTube. Tinha a gente leu os comentários aqui, mas tem bastante gente participando. Hoje não vai dar para ler tudo. Na Twitch também, bastante gente participando. Obrigado pela audiência. E vamos falar de alguns patrocinadores. Eu até pedi desculpa, pessoal, que não deu tempo de... A gente tem muita pergunta aqui, participando. Não deu tempo de falar de todo mundo, mas... E um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Vamos agora emendar. A Koala Geek, que mandou pra gente esse belíssimo quadro do Star Wars. Você pode comprar com o código Koala15, né, o Edu? Koala15, lá no Instagram. Lá no Instagram, Koala15, @KoalaGeek. Produtos diversos aí do mundo geek. Tem tapete, tem chaveiro, tem quadro. Esse quadro muito maravilhoso tá lá. Promoção de Black Friday. Corre lá, você não vai se arrepender. No final da compra lá no carrinho, você coloca lá quantos itens você quiser comprar. Coloca lá Koala15 e aí você vai ter o desconto de 15% lá. Muito bem, muito bem. Muito bem, @KoalaGeek, koalageek.com.br. É isso aí. E a Lifestyle, que eu não fui ainda, eu vou voltar. Lifestyle, assessoria esportiva. Lá você vai ter consultoria online, consultoria presencial também. Corridas na praia, exercícios funcionais. Na pra praia quem tá cansado da academia, né? Pra quem tá cansado da academia, você que prefere, como é na praia, né? Um ar livre, assim, um ambiente diferente. De máscara, na praia do Canal 1, de máscara, claro. Você pode fazer, como eu falei, online, se você tá preferindo, cria reunião, vai ter aula personalizada pra você. Tem em grupo também, se você tiver com vergonha de repente. Enfim, e a presencial, claro, fala os dias mesmo que você falou. Segunda, quarta e sexta treino funcional, terça e quinta corridinha top. Claro, aí você fala com o critério, personal responsável, você vai saber tudo direitinho por ele. É só chamar lá no WhatsApp 13 99608 3091, 13 99608
3091, @_lifestyle013. Muito bem, temos também sucos Tchau, que eu não trouxe hoje, mas estará aqui de volta semana que vem. Sucos Tchau, que tem a Tchau, né, que tem mais de 60 sucos aí, sabores diferentes, produtos diferentes no catálogo. Tem sucos de 1 litro, tem sucos 300 e poucos ml, tem pequenininho aqui, 250 ml. Tem sabores diversos, tem versão 100% fruta, sabia que tem versão 100%? Nossa. É pura fruta, você pega a fruta, espreme aquela caixinha, sai ela, bonita. Excelente, Muito cara. bom, tem os néctares, né, que usa a polpa da fruta, mas tem uma quantidade bem legal de fruta também. E é um pouco mais barato, cabe mais no bolso, continua muito saboroso também. Versão baixa caloria, enfim, é Tchau que é muito saboroso, um suco muito legal, eu tomo em casa todo dia, o Musset toma, o Eduardo toma, enfim. Se você não toma, você tá moscando. Tome Tchau, que é Com muito todo bom. respeito, né? @sucos Tchau no Instagram e você encontra nos principais mercados aí pertinho da sua casa. Cara, Edu, obrigado de novo aí pela Obrigado, participação. Kaique. Muito obrigado, Musset, pela participação. Tem algum recado Kaique, final aí, Musset, pra imagina, mandar mano. pra galera? Usem máscara, né? Usem máscara e não chamem de Musete, porque é Musset. É isso, cara. Isso é Boa, importante, né? boa, garoto. Pô, Isso aí. Musset. Faltou Isso aí. tempo pra pergunta hoje, cara. Muito, muito Eu queria bom. falar de VAR, de Maradona e Mônica, não deu tempo. Não, a primeira coisa, vamos falar do Maradona daqui a pouco. não falamos. Teve uma história que eu queria perguntar pra ele dos caras enchendo o saco dele na Copa, porque ele torceu pro Uruguai. Nossa, Olha, eu não Você esqueci nasceu disso. lá? Não, você Não. nasceu aqui, né? Uma vez Eu falaram sei que você nasceu lá, eu falei, não, é verdade. Não, mas em 2010, por causa da forma, né, daquela campanha maravilhosa do Uruguai, eu comecei a torcer mais pro Uruguai ali. Então, hoje entre Uruguai e Brasil, eu torço pro Uruguai. Ah, mas de longe. Esse corte aí. Vai ser só esse o vídeo, entre Uruguai e pro Uruguai, acabou, cancelado. Eu gosto muito do Uruguai. Legal. Eu gosto da Argentina também, me xingam muito. Eu falei que outro dia que eu fui no Da jogo Argentina. da FanFest, torci Estúdio, lá e tal. Quebrou tudo o estúdio aí. Tá bom. O cara não me dá suco, velho. É isso. Muito obrigado a você que assistiu até agora, você que mandou sua pergunta, que participou com a gente. E espero que você volte semana que vem. Se inscreva no canal. Segue Se no você tá vendo Instagram. YouTube, segue no Instagram, @catimbeiroscast. Segue a gente na Twitch, que quando a gente chegar... Eu descobri esses dias que a gente pode pedir beats só quando chega com 50 seguidores. Sim. Fiquei pedindo aqui semana passada, o pessoal não me avisou. Fiquei um pouco constrangido. Mas assim, a gente vai chegar logo os 50 seguidores aqui na Twitch. E você vai poder mandar seu apoio pra gente. Se você gostar também, se não, tudo bem, a gente entende. Só de assistir já tá bom. Só de assistir tá legal. Eu espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. A gente quer sempre melhorar pra vocês que estão assistindo. Disponível também no Spotify. No Spotify. Deu um probleminha essa semana, a gente atrasou pra entrar alguns lá, porque deu um BO no site, enfim. Mas já tá tudo atualizado. Um site talvez entre amanhã já no Spotify, então... Tem o Matheus Pinheiro da SPN semana Fábio passada. Passos, Daniel Haru. Leque, Fábio Passos. Desculpa. Tem uma galera que a gente Tem o entrevistou. Daniel Haru, bastante gente. Tem... Opa! Não, eu tava entrando na Twitch, tô Ele tá dando audiência pra gente também. Inception, moleque. Então é isso, obrigado novamente, Musset. A gente espera que você volte aqui pra falar mais com a gente em breve, certo? Só chamar. E valeu você que assistiu, valeu Felipe que ficou ali na técnica até agora, obrigadão pela ajuda de sempre. E ao pessoal do Boc News pelo estúdio, pelo espaço. É isso, muito obrigado e até semana que vem. Tchau!